Muito boa noite. Um ser desprezível, ameno, solto, né? Esse Carlos Arthur Nussmann, esse ser nojento, desonesto e que durante tantos anos faturou às custas de organismos públicos. Ele é até pior do que os ladrões do futebol, porque os ladrões do futebol, eles roubam os clubes. O Nussmann, ele viveu sempre em cima de Banco do Brasil, Correios, Caixa, eles eram os patrocinadores do vôlei. E os jogadores, aqueles que estavam tentando sobreviver, os atletas, fazendo rifas para poder participar de um campeonato de judô, até de uma Olimpíada, o nadador com dificuldade para se locomover, todas as dificuldades que a gente já sabe. Bom, os esportes que têm maiores dificuldades, tipo futebol feminino, handebol, esses menos cotados, aí você nem conta. Mas os esportes individuais, principalmente os de luta, a gente sabe de milhões de casos, de tanta gente com dificuldades. E esse cidadão arrogante, nojento, que se dirigiu ao Silvestre quando perguntou, e as despesas da vinda dos Jogos Olímpicos, como ficarão? Ele disse, você paga. Não foi só o Silvestre que pagou, todos nós estamos pagando com a deficiência na educação, com a deficiência no esporte de massa, com a deficiência na fome das pessoas, segurança, isso tudo se transformou em barras de ouro para esse cidadão. E não é só isso, não. Esse motivo da prisão dele foi um motivo imediato, a malfadada Olimpíada do Rio de Janeiro. Isso é só um pouquinho. Ele está há anos fazendo esse tipo de coisa. Ele e pessoas ligadas a ele, o tal de Leonardo Griner, que era um nariz empinado e tal, dirigente global. Aí. Felizmente a casa está caindo, mas é pouco. Tem muito mais bandido solto ainda. Então já temos o presidiário Marinho e o presidiário Nussmann. Mas a coisa vai andar e tem que andar mais. Felizmente foi uma ótima notícia do futebol, para o esporte em geral, né? E muita gente fala, uma vergonha para o Brasil. Vergonha não, vergonha é deixar esses caras soltos. Vergonha é João Avelange ter vivido 100 anos sem ter um dia preso. Ele que levou o crime organizado para o esporte, de um modo geral, no COI e na FIFA. Realmente, que bom. Né? Que bom que essa bandidagem está saindo, mas só estamos começando. Aliás, boa noite, Vanderlei Nogueira, você fala muito disso. Boa noite, Flávio. É um a menos circulando por aí, que fique lá, esse restinho de século. A relação vai aumentar, né? Você citou, o Marinho está preso, vai ser julgado no dia 6 de novembro, ele e aquele pacotão dos presidiários lá dos Estados Unidos, Eugênio Figueiredo, da Comebol, e aqueles do Caribe, todos eles serão julgados no dia 6 de novembro. E possivelmente na mesma semana será julgado, dificilmente no dia 6, mas na mesma semana, o ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, que vai ser julgado à revelia. E como é que funciona nos Estados Unidos isso? No mundo, da maioria dos países do mundo, mas quando ele teve até o dia 2 de outubro agora, para se apresentar para interrogatório nos Estados Unidos, e obviamente ele não foi. Então, a justiça americana normalmente abraça aquilo que pede os procuradores, o que pedem os procuradores norte-americanos. E fala-se que a pena que será pedida para ele será de 60 anos. E normalmente a justiça americana cumpre isso porque ele não se interessou em se defender. Agora, a explicação é, você está no Brasil e não tem extradição. Ele é julgado por 60 anos de pena e fica aqui no Brasil e está tudo certo. Não é bem assim que funciona. Não tem extradição, mas tem um instrumento que chama-se colaboração governamental. São os acordos internacionais. Dependendo do que as nações têm de proximidade nos mais diversos segmentos, no segmento comercial, diplomático, sim, as coisas podem mudar. Então, aqueles que acham que estão absolutamente tranquilos aqui no Brasil e que escaparão de julgamentos que estão sendo feitos nos Estados Unidos, não devem dormir muito tranquilos. Eu citei o Ricardo Teixeira, mas existem muitos outros dirigentes que estão sendo investigados e seguramente o número de dirigentes que passa o final do ano na Disney, na Broadway, vai diminuir. A coragem de embarcar para os Estados Unidos diminuiu sensivelmente. Legal, vamos falar de coisa que presta, né? Porque do que não presta a gente já falou. E eu aqui quero deixar um convite especial. Quebrei meu porquinho hoje, fiz as contas. E eu quero convidar o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, para a gente ir junto assistir o julgamento lá em Nova York.
Eu pago o presente, eu pago tudo. Eu pago tudo. Quebrei meu porquinho, faço o resto no crediário. Tá, Marco Polo, vamos lá junto, vai. Eu não conheço muito bem Nova York, você conhece bem. Meu convidado especial. Pago primeira classe para você, pago tudo, pra gente junto para Nova York ver esse julgamento. Dorival Júnior está com a gente, é uma alegria, muito obrigado por nos atender. Meu querido Batoré está com a gente hoje, Chico Lang, Miller e divinamente trajada Michele Janela. Boa noite, Michele. Boa noite, Flávio Prado, boa noite aos nossos telespectadores do Mesa Redonda Futebol Debate. Você está convidado a fazer parte do nosso Futebol Debate, da nossa roda aqui de discussões, mandando a sua pergunta, sua foto, seu vídeo, a sua participação para o nosso WhatsApp do site gazetesportiva.com, telefone 99479-1633. Fala aí com a gente pelo canal do torcedor, 99479-1633. E você que participar, mandando uma pergunta para o Dorival Júnior, uma pergunta para o Batoré, vai concorrer, olha só que legal. Hoje eu tenho de presente para vocês 2 pares de ingressos para assistir a peça do Flávio Prado, do Bruno Prado, do Vampeta e do César Sampaio, 2 Santos, 2 Nem Tanto, que acontece no dia 12 de outubro, Isso, agora, feriado, no Teatro Fernando Torres, lá no Tatuapé, às 9 da noite, 9h30 da noite, né? 9 da noite, chega um pouquinho antes, né, para você curtir o clima do lugar. 9 da noite agora, no feriado de 12 de outubro. 2 Santos, 2 Nem Tanto. Gente, você que gosta de futebol, quer rir, quer chorar de rir, quer se divertir, então você tem que assistir, tá bom? Então você que participar, escreve lá que você quer ganhar os pares de convites que eu vou dar pra vocês, tá bom? Tem dois, tá? Vai ser difícil escolher, porque muita gente quer ir na sua peça, congestiona a nossa linha aqui. E só pra dar um destaque hoje aqui do site gazetesportiva.com, que tá bombando na audiência, Coração Alviverde. Sabe quem tem o Coração Alviverde? O Neymar. Ele deu uma entrevista falando que seria um prazer para ele um dia jogar no Palmeiras. Entra no site gazetesportiva.com e confira essa história. Legal, já que você falou em Neymar, vamos imediatamente para a concentração da Seleção Brasileira. Seleção Brasileira que joga na próxima terça-feira no campo do Palmeiras. E o Osmar Garrafa está na concentração da Seleção Brasileira. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Flávio. Boa noite a você, aos amigos que acompanham o nosso Mesa Redonda. Nós falamos ao vivo aqui da porta do hotel onde a Seleção Brasileira está concentrada, bem próximo à sede da Fundação Casper Libero, da nossa TV Gazeta, aqui próximo ao Parque Trianon, um hotel aqui na Alameda Santos. Lógico, os jogadores estão recolhidos nos seus aposentos, o hotel está fechado, não é permitido o acesso dos jornalistas neste momento, mas nós estamos lado a lado com a Seleção Brasileira, Flávio, desde a madrugada da última sexta-feira, quando a seleção desembarcou aqui em São Paulo, depois do empate em 0-0 contra a seleção chilena. A seleção brasileira chegou na sexta de madrugada, às 5 da manhã. À tarde, ainda na sexta-feira, fez um trabalho no CCT do São Paulo, tirando aquele popular avião do corpo, altitude, aquela coisa toda. Ontem, o técnico Tite deu folga para os jogadores e hoje, já na academia de futebol do Palmeiras, os jogadores voltaram a se movimentar. E aí, o técnico Tite já começou a montagem do time, que na terça-feira, às 8h30 da noite, na última rodada pelas eliminatórias da Copa Sul-Americana, né? A seleção brasileira já está classificada para a Copa. Primeira colocada nas eliminatórias sul-americanas, com 38 pontos, e o Brasil encerra a sua participação contra a seleção chilena. É o único país da América do Sul já classificado de forma antecipada, não é? Todo mundo ainda brigando pelas vagas restantes, as 3 que dão vaga direta à Copa e aquela que leva à repescagem. E por isso o jogo, se não vale muito para a seleção brasileira, o jogo da próxima terça-feira vale muito em termos de classificação, principalmente para a seleção da Argentina. E por esse aspecto, o técnico Tite, na movimentação de hoje lá na academia, já sinalizou que vai com força máxima. Ele promove uma única alteração na equipe, o Ederson, não é? Está ficando cada vez mais claro que é o goleiro reserva imediato para ir à Copa do Mundo. O reserva do Alisson, ele vai ganhar uma oportunidade como titular. É a primeira vez que o Alisson não vai jogar sob o comando do técnico Tite. O Ederson está confirmado como titular e a outra alteração que o Tite vai fazer, ela é uma alteração forçada. O Thiago Silva se contundiu lá em La Paz, uma contusão muscular, ele está fora inclusive dessa partida, mas não desligado da delegação. Ele está concentrado aqui com os jogadores, uma opção do atleta,
sexta-feira. Ele poderia voltar, retornar a Paris ou ficar aqui mesmo no Brasil com seus familiares, mas optou em ficar com a delegação. Então o Brasil terá apenas 2 novidades para enfrentar o Chile, jogo que mexe diretamente com vaga para chilenos e argentinos, e o Brasil vai com o que tem de melhor. O Ederson, ainda na sexta-feira, lá no CCT do São Paulo, falou conosco a respeito desta oportunidade que ele vai ganhar como titular da seleção brasileira. Se encara essa oportunidade como a grande chance de garantir e carimbar o seu passaporte para a Copa do Mundo. Vamos acompanhar. Bom, pode ser um passo a mais, né? Porque o Brasil ainda tem 2 amistosos por disputar, tem a possibilidade de ser convocado novamente. Então, creio que é um fator determinante, né? Então, passa pela minha cabeça fazer um bom jogo, mostrar para o Tite que pode contar comigo. Bom, tá aí o Ederson, né? Confiante, claro, o Brasil ainda terá pelo menos mais 4 amistosos antes da convocação definitiva para a Copa do Mundo. A seleção brasileira que vai se preparando para a Copa do Mundo depois das eliminatórias terá amistosos e jogos importantes, por exemplo, no mês de novembro vai enfrentar a seleção do Japão, tem a seleção da Inglaterra também em Wembley, já confirmado a Alemanha para o próximo ano, e o Brasil tenta ainda um último amistoso para março contra a seleção da Rússia. A outra novidade, como eu destaquei, será a entrada do Marquinhos como titular. Ele entrou durante a partida no lugar do Thiago Silva contra a Bolívia, mas o Marquinhos agora começa como titular, apesar da convocação do Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio está substituído, foi convocado na sexta-feira para o lugar do Thiago Silva, mas o Marquinhos é quem será o titular. E como o Thiago Silva, que não aproveitou muito as oportunidades dadas pelo técnico Tite, e até em função de muitas lesões, a zaga que vai se firmando como a titular tem sido Marquinhos e Miranda. O Miranda hoje, após a atividade, ele falou se já dá para começar a encarar que essa é realmente a zaga titular da seleção brasileira para a Copa da Rússia. Eu acho que seleção brasileira, eu acho que é o momento e a oportunidade. Então, cada um aproveita a sua oportunidade da melhor forma possível. Cada um está aproveitando o seu momento. Eu e o Marquinhos, quando tivemos a oportunidade, jogamos bem. E por isso tivemos sequência. Assim como o Thiago, quando vai ter oportunidade, com certeza, pelo seu talento, pela sua capacidade, vai jogar bem. Mas não tem zagueiro definido ainda. Eu acho que cada um tem que estar demonstrando no seu clube. Cada um tem que estar demonstrando na seleção que está num momento bom e que merece ser titular. Bom, tá certo. Tá aí, não há uma definição, claro, o Tite ainda continua fazendo experimentos, mas é uma tendência. A seleção brasileira, Flávio, treina amanhã, salvo algum problema, está confirmada. Com Ederson no gol, Daniel Alves, Miranda, Marquinhos e o Alexandro, que vai ganhar uma nova oportunidade pela esquerda. Seria injusto testá-lo na altitude de La Paz, 3.600 metros, não é? Então o Alexandro está confirmado pelo setor. No meio campo, Casemiro, Paulinho e Renato Augusto. No ataque, Felipe Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus. A Michele já adiantava, né, destaque do site gazetesportiva.com, de que o Neymar na sexta-feira foi flagrado com uma camisa do Palmeiras. Ele teria ganho, segundo informações que eu apurei hoje, do filho do Cuca, uma camisa do Palmeiras na sexta-feira. E ele foi lá no CT de São Paulo com a camisa do Palmeiras por baixo. Tem algumas fotos circulando na internet a respeito disso. E não bastasse isso, o Neymar, que já se declarou palmeirense quando criança, numa entrevista recente, ele acabou postando no dia de hoje, no seu Instagram, né, numa rede social, de que ele tem o Marcão como ídolo, né? Prestando essa homenagem ao Marcos, então, ou seja, a torcida do Palmeiras ali na região do Allianz, todo mundo em festa, todo mundo polvoroso com essa notícia de que o Neymar é palmeirense. Vai todo mundo criar um clima muito legal, tem a volta do Gabriel Jesus e por aí vai a seleção brasileira. Só confirmando então os 4 amistosos próximos da seleção brasileira. Dia 14 de novembro, Flávio, a seleção da Inglaterra, em Wembley. Dia 10, antes disso, no dia 10, em Lille, na França, pega a seleção do Japão. E aí, 27 de março, tem o jogo da volta, entre aspas, claro, contra a seleção da Alemanha. Será o primeiro encontro das duas seleções depois daquela vexatória eliminação lá em Belo Horizonte por 7-1. Eu fico à sua disposição aqui na porta da seleção brasileira. Pouquíssimos torcedores, até porque não há nenhuma liberdade de contato com os jogadores, então a movimentação é muito pequena, mas volta a hora que você quiser, porque, claro, a Copa do Mundo ainda não tem Messi e a Argentina depende do Brasil. A hora que você quiser, só me chamar, a gente volta com mais repercussão desse assunto com os jogadores da seleção brasileira. Flávio. Valeu, Garrafa, até daqui a pouquinho.
Boa noite, Dorival Júnior. Seleção brasileira é sempre um tema interessante, é sempre um tema bacana. E o Tite vai com força máxima. Era de se esperar, né? Não tenha dúvidas, Flávio. Até boa noite a todos, né? É um prazer. Até porque eu acho que a seleção ainda está nesse processo, né? Consolidando como equipe e cada treinamento e a cada partida eu acho que o Tite tem aí uma opção ainda a mais para poder definir o seu grupo titular, os principais jogadores, aqueles que estejam, como Miranda falou, aqueles que estejam vivendo nos seus clubes o melhor momento. Eu acho que nós estamos muito próximos de uma Copa e a seleção aproveitou muito bem esses últimos meses, né, para que pudesse readquirir aquela confiança necessária e, acima de tudo, com o aparecimento de bons resultados, fazendo com que houvesse novamente uma mobilização em torno de toda a equipe, de todo o grupo. Eu acho que resgatando muito dessa confiança e nos fazendo acreditar cada dia mais que estejamos aí novamente no caminho e o futebol brasileiro buscando esse respeito, né, teórico respeito que acabou sendo quebrado em razão não do resultado, mas acima de tudo daquilo que vinha acontecendo nos últimos anos com o futebol do nosso país. Batoré, boa noite. Boa noite, Flávio. Boa noite todos os componentes aqui. Miller, que eu conheço já há muito tempo. Chico, corintiano Lang, Dorival, que não é mais júnior, agora já é sênior. Entendeu? Vanderlei, você, Flávio Ponte Preta Prado. Muito obrigado. Você é mais São Paulino ou mais seleção brasileira? Cara, eu sou brasileiro. Quer dizer, antes de qualquer coisa, eu sou feio, né? Isso já me deixa assim. Agora eu fico vendo essas notícias, porque o Neymar pôs a camisa do Palmeiras, dá a impressão que é uma coisa tão... Todo mundo fala... Né? Eu lembro quando eu comi a mulher mais feia de Mauá, todo mundo ficou sabendo, foi mau comentário, é bobagem isso, já passou, gente. Ele tem direito de usar a camisa. Dá a impressão que ele usou droga, né? Não, camisa do Palmeiras, né? Não deixou de ser um pouco perto de... O Corinthians ia pagar o estádio, ia sanar todas as dívidas dele, mas infelizmente descobriram o túnel lá, cara. Aí atrapalhou tudo. O Neymar, por certo, voltará a jogar no futebol brasileiro. E eu acho que ele já falou do Flamengo e do Palmeiras. Eu acho que com 56 anos ele joga no Flamengo, aí joga um ano lá e com 57 ele estreia no Palmeiras. Mais ou menos por aí. Até porque né, a coisa está tão igual. 56, 57. Aliás, se continuar desse jeito, com 56 anos, 57, ele vai render pra caramba ainda. Vai dar pra encarar. Miller, seleção brasileira que você conhece tanto, disputou Copas do Mundo. O que você pode falar pra gente? Olha, Flavinho, o Tite, eu estou lembrando aqui que em 94 nós já tínhamos se classificado nas eliminatórias para a Copa do Mundo dos Estados Unidos. E o Parreira tinha 3 dúvidas no ataque, porque ele levou 5 atacantes, né? E eu me lembro que eu ainda era dúvida se ia para a Copa ou não. E eu ratifiquei, assim, né, carimbei meu passaporte para a Copa do Mundo no amistoso. O Vanderlei lembra, você lembra? Lá no Recife, contra a Argentina, né? Eu arrebentei com o jogo, joguei junto com o Bebeto e carimbei meu passaporte. Depois tinha mais 2 dúvidas que ele queria levar. E acabou levando o Viola e o Ronaldo, que depois se tornou um fenômeno. Mas por que ele tinha essa dúvida? Porque tinha muita gente boa, né? Ficou de fora ainda o Edmundo, o Rivaldo, Evair, grandes jogadores de excelente qualidade. Atualmente não. Atualmente, como ele tem já o time titular na cabeça, ele não tem nenhuma dúvida e faz certo de colocar a força total, o time titular, para poder jogar contra o Chile. Perfeito. Chico, e aí? Seleção brasileira voltou a empolgar mesmo? Voltou, né, Flávio? A gente não pode dizer que não. A gente viu aí no amistoso contra o Peru que se não fosse o goleiro lá, o tal de Lempe, e o duelo com o Neymar, que ele acabou travando, ele pegou umas 4 bolas, 4 chutes de Neymar, que era caixa. Bolívia? Desculpa, boliviano. O boliviano. O peruano foi contra a Argentina. Porque eu torci pro Peru pra caramba, né? Mas deixa pra lá. Lógico. A gente fica com bronca do Guerreiro, porque ele saiu daqui e foi pra lá, mas um gol de Guerreiro ia bem lá na Argentina, né? 1-0 pro Peru seria must, né? Porque esses argentinos não merecem classificar. Mas isso é outro papo. Agora, a seleção brasileira está jogando certinho, direitinho, encarou a altitude numa boa. Eu gostei da produção do time, o time não cansou, o time soube dosar, tocou a bola com
tinha que tocar, levou a bola só no travessão e mais nada, quer dizer, os caras nem chegaram perto. Esse negócio de jogar com um volante só é muito legal, que é o Casimiro, né? Depois o Casimiro aí entrou depois, mais tarde, no lugar do Paulinho, o Fernandinho, mas o Casimiro praticamente está marcando só com um volante. O Renato Augusto volta para fazer essa função, o segundo volante. E é volante numas, né? Porque é uma categoria absurda. Exatamente. Então eu acho que o Brasil não é do meio campo para frente, é da zaga para frente, está perfeito. Eu acho que é isso aí, não precisa mudar muito. Esse negócio que o Tito está falando, eu vou escolher. Pode acontecer, como aconteceu com o Miller, que na última hora, no último amistoso, ele foi lá e arrebentou, e aí impressionou o Parreira chamou. Miller era garoto ainda, de repente ele vai se engrossar, machucar o Bebeto ou o Romário, bota esse moleque. Mas eu acho uma sacanagem o Vanderlei não fazer parte desse grupo. O Vanderlei é há muito tempo... O goleiro, você está dizendo? Um dos melhores então, goleiros. Mas aí que eu quero chegar, Batoré. O Brasil está com o time pronto da zaga até o ataque. E o goleiro? O goleiro ainda ninguém sabe quem é. É o Alisson. Pode ser o Alisson. Não, é o Alisson. Até agora nada. Eu não colocaria o Alisson. Mas, não, enfim, tudo bem, mas ele definiu, bem claro. Mas ainda está faltando. O Léo esteve aqui, Dorival, você estava sentado no lugar do Léo. Ele falou assim que falta um cara que chega, abraça a camisa e fala, é minha, sabe? Nem que ele tome uns 5 perus depois, mas na hora está faltando. Não tem um goleiro que fez isso ainda no Brasil. Ninguém passou a mão na camisa e falou daqui. Goleiro que grite, né? O xerife. Que grite, que fale. Tarzan. Pavarotti. Não, um cara que oriente a zaga. O goleiro ele tem que se mostrar presente. Eu acho que o terceiro goleiro ainda não está definido mesmo. Agora que o Diego Alves voltou a jogar com regularidade no Flamengo, aí ele vai sair, já define o terceiro. Mas você vê, o Diego veio para cá, de volta, e não está rendendo aquilo. Não, ele estava fora por causa da Copa. Eu sou mais o Fabinho. Fabinho do Cruzeiro. Eu levava o Fabinho do mas Cruzeiro. Ele tá. Eu não estou nem discutindo qualidade, mas por alguma razão ele nunca é convocado. Nunca foi convocado, Mas eu acho assim, ele vai, na minha cabeça, ele vai levar a cara com rodagem internacional. Ele vai levar o Diego Alves. Flávio, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita que às vezes o cara é convocado, eu não digo para ser titular, mas para fazer parte do grupo, para compor, sabe, o cara que tenha uma presença, porque o Vanderlei, a gente percebe que ele é o mais magro dos goleiros que tem no Brasil. Ele é quietinho, e o mais feio, porque ele é feio. É bom, mas é feio. É como o Zé Ramalho. Zé Ramalho é bom, mas é feio. Agora canta muito, mas é feio. Quando ele começa a tocar, mas que raio tem a ver a feiura com o negócio? Não, porque não tem outro motivo para não convocar o Vanderlei. Tem a beleza do Alisson. É muito verdade, hein? Eu tenho alguns amigos que são bonitos. Você tem fixação no Alisson. É verdade. Eu tenho amigos bonitos, mas é carrinho do Paraguai. Se você apertar, solta a rodinha. Então, peraí. Vamos devagar. Carrinho do Paraguai, rapaz. Se apertar, solta a rodinha. Que é importante a gente chegar num momento como esse, né, às vésperas de uma Copa, e a gente saber que hoje nós temos uma equipe confiável. Eu acho que isso é um fator muito importante, porque depois que finalizamos, né, aquela última partida, é natural que todos nós tenhamos saído daquele momento, aquela situação que envolvia, né, aquela decepção de todos nós, mas eu acho que aquilo também acabou sendo, ou dando um start para que reiniciássemos o futebol brasileiro, procurasse uma reinvenção. Não perdesse o foco mais, exatamente. Né? Até porque vinha acontecendo isso, não com o futebol brasileiro, mas com o futebol sul-americano. E eu acho que aquilo ali foi muito importante para todos nós. A gente não sabe naturalmente o que vai acontecer na Copa do Mundo do ano que vem. Mas o você trabalho... está colocando isso no passado. Você não acha que ainda está presente isso? Não, eu acho que já começou a mudar, Flávio. A seleção brasileira com o Tite, sim, aquele projeto de trabalho não tem. Internamente, muitas coisas começaram a mudar. É natural que os modelos de gestões dos clubes e da própria CBF, eles contribuem para esse tipo de situação que nós acompanhamos aí, vivemos ao longo de todo esse tempo. Agora, eu acho que muita coisa, tecnicamente falando, nós procuramos alterar. E eu acho que esse fator aí contribuiu muito. Então, eu acho que esse resgate da seleção, ele é muito importante. Flávio, às vezes as pessoas falam do futebol brasileiro e queira ou não, você perder uma média de 1.000 jogadores por ano,
Isso aí tem um peso muito grande. E há anos é isso, né? Há anos vem acontecendo isso. É muito simples. Vamos tentar pegar esses jogadores que estão fora do país e trazermos, pulverizando 2, 3 em cada clube. Imaginem que campeonato nós teríamos. E mesmo assim, o nosso campeonato é o mais difícil do mundo. Nós temos aí 10 times de chegada. É porque nós estamos... 10 times de saída. Nós estamos muito próximos. Tanto para cima quanto para... Exatamente. Miller, de todos os campeonatos que eu disputei, eu nunca vi um tão brigado da 8ª colocação para baixo. Até para ser ruim tá difícil hoje aqui no Brasil. até para cair a briga tá feia, filho. Você tá pensando o quê? Não é fácil. E o legal... E a Ponte Preta tá ajudando, né? Que a Ponte Preta do Flávio. Tem que se meter com a Ponte Preta. Não, tô só lembrando. A tabela... A Ponte Preta tem um volante maravilhoso lá, que eu não sei porque que ele tá numa fase ruim, que é o Bob. Um volante canhoto. Esse cara é muito bom. Ele é muito bom. Muito bom. Mas, Dorival, desculpa, a gente quebrou teu raciocínio. Então, em razão disso, eu acho que só de hoje nós temos uma equipe confiável, voltando a representar o futebol brasileiro da maneira como está acontecendo, eu acho que isso daí já é um ganho muito grande. É natural que essa reformulação, ela precisa existir. E ela precisa ser um pouco mais cobrada por todos nós que estamos em volta do futebol. E isso eu quero dizer em relação aos clubes, uma mudança de postura dos clubes. Deixa eu dar só um pitacozinho só. Eu acho que na Copa do Mundo faltou foco. A gente não via o time engrenado, focado. Não, porque era muita saída para gravar comerciais, era muita penetração de canal de televisão. Foi 7-1. Não, haja então, comercial, pô. Mas esse é o não é isso, era um jogador só. Era um jogador só. O Neymar nem estava lá nesse negócio. Filipão gravou comercial mais do que o Fagundes, pô. Entendeu? Agora, hoje, o momento da CBF é horrível. Até o Marinho e a seleção está então, eu acho assim, pra mim, CBF continua exatamente a mesma porcaria, exatamente a mesma coisa. Tanto que ela chamou o Dunga para recolocar o futebol brasileiro no lugar depois da derrota. E você acha o Dunga um mau treinador? Não é do nível que os outros têm aí. Não, porque eu também acho. Ele é bem fraco. Ele não poderia ser o cara para refazer a coisa. Aí virou uma zona total e uma pessoa chamada Tite chegou e colocou aquilo no lugar. Sim. Não há um projeto de jogo. Se o Joaquim Löw saiu hoje da seleção da Alemanha, segue a vida. Se o Roberto Martínez sair da seleção da Bélgica, segue a vida. Sim. Se o Tite sair da seleção brasileira, dependendo de quem for, vira uma tragédia. É o Tite. Não tem um projeto de jogo, não tem uma estrutura, não tem nada. É que ele implantou um sistema de trabalho que é muito semelhante ao dia a dia de um clube. Perfeito. Então, Tite e a comissão técnica, eles estão no dia a dia da CBF. E chegou no momento que a CBF não tinha moral de cobrar o Tite, de impor para ele. Então ele impôs. Não é por isso, Batoré. É que o futebol brasileiro sempre foi tratado como entretenimento. Sim. Nós nunca tratamos futebol profissionalmente. Essa é a grande verdade. E aquilo que aconteceu, reflexo de tudo que vinha se passando. Então, a partir desse instante, o Tite entra, ele começa a viver futebol lá dentro. Primeiro, ele se mudou para o Rio, ele está vivendo no Rio de Janeiro. Todos os dias na CBF, desde a parte da manhã, como se fosse a atividade natural de um clube. Como a gente chega hoje no São Paulo, 10, 15 para 7, o Tite faz a mesma situação dentro da CBF com a sua equipe de trabalho. Então, eles estão analisando os possíveis convocáveis, eles estão analisando aquilo que está acontecendo no futebol mundial, eles estão vivendo o dia a dia. É natural que eles não tenham o trabalho do dia a dia do treinador nos seus clubes. Ele não tem os jogadores. Exatamente, que ele não tem em mãos. Porém, é uma atividade que não para, que não cessa. Ou seja, ele não vai apenas à CBF para fazer uma convocação, trazer os jogadores no domingo, chegando lá na Granja e de repente jogando na quarta-feira. Não, ao contrário. Quando o jogador chega, ele já está com uma outra condição, já foi passado tudo aquilo que eles conseguiram tirar das equipes que serão os adversários. Ele está vivendo o dia a dia de cada atleta nos seus clubes. Alguns ali também levaram aquela sabugada de 7-1, então isso também serve. Eu acho que essa experiência, ela foi natural aqui. Todos nós sentimos demais aquilo. Mas eu acho que o futebol brasileiro começou a se repensar. Ô, Dorival, pelo menos internamente. Não estou falando em relação ao que acontece no macro, fora, externamente. Mas internamente, tecnicamente, o futebol brasileiro está mudando. Você não acha também que o fato do Edu Gaspar ter jogado muito tempo no Arsenal
falar inglês perfeitamente bem, né? Ajuda, porque, por exemplo... O Edu é um cara mais que preparado, Chico. Isso, exatamente. O Edu a gente percebe que ele está dando toda a retaguarda possível para que o Tite se preocupe e foque apenas no dia a dia e nos trabalhos de campo. Isso é fundamental. Uma pessoa que te resguarde, uma pessoa que te dê, não proteção, mas que ele te dê uma sustentação. E esse é o trabalho que o Edu faz. Eu estava conversando com ele ainda agora e ele estava mais ou menos nos posicionando em relação à função dele dentro da CBF. E eu acho que isso é muito importante para qualquer profissional. Flávio, sabe uma coisa que eu... Miller, só para posicionar, Miller vai fazer uma pergunta, o Vanderlei também, a gente vai voltar lá para a concentração. Pois não, Miller? Não, eu só queria, em cima disso, é importante, a seleção brasileira tem várias janelas que a gente pode dizer, né? Então, eu quero falar de uma vertente interessante. A trajetória da seleção brasileira, em termos de eliminatória e Copa das Confederações, o Brasil sempre teve sucesso. A primeira fase de grupos da Copa do Mundo, o Brasil sempre passou. Então, o meu medo, o meu temor, é no mata-mata. Passou a fase de grupos, Dorival, o chamado mata-mata, se a seleção pega os seus adversários tradicionais, europeus, França, Holanda, etc., é aí que eu vejo que a seleção, aí sim a seleção tem que provar que está preparada para vencer o Mundial. Porque o favoritismo ela só vai adquirir ao longo da competição. Eu penso nessa linha do Miller. Acho que nós estamos há 8 meses da Copa do Mundo. 8 meses é uma eternidade. Muita coisa pode acontecer. Mudanças podem acontecer. Claro. Acho que o Tite sempre deixa nas entrevistas uma aberturinha, dizendo que, olha, está aberto, não está fechado. Eu acho que essa abertura que ele dá é correta, porque as coisas podem mudar. Eu não dou... eu estou me referindo ao time titular, aquele considerado titular. Eu não dou aquilo como absolutamente definido, o time está pronto. Concordo que sobre o goleiro, o que foi dito aqui, mas eu acho que tem muita coisa pela frente. Com relação ao jogo da próxima terça-feira, foram colocados à venda 42.175 ingressos, restam mais ou menos 4.000 ingressos. Então nós teremos um grande público, muito provavelmente, e uma arrecadação espetacular com relação à apresentação da seleção brasileira no Brasil. E só para fechar, eu queria aproveitar esse gancho que foi dito sobre o desamor que envolveu a seleção brasileira na época da Copa do Mundo passada, sob o comando do Luiz Felipe Scolari. Era uma seleção marcada pela arrogância, pela prepotência, com as exceções de praxe, e muito distante do Brasil. O Tite foi o efeito que fez mudar as coisas. E tudo mudou, está mais profissional, é verdade. E até os jogadores, acho que abraçaram o discurso de que vocês precisam se aproximar da torcida brasileira, porque aquele discurso de que se passar a seleção brasileira na Paulista, 3 ou 4 só são reconhecidos, era uma verdade. E continua sendo. Mas agora há um processo de aproximação. Tem tido isso. Né, Flávio? A gente tem que reconhecer isso. Tem tido isso. As pessoas estão torcendo a favor da seleção brasileira e aí aconteceu um milagre, eu considero um milagre, que foi a separação, aquilo que você abordou agora. CBF, seleção. As pessoas hoje separam perfeitamente. Totalmente. A seleção, é isso? Totalmente. Perfeito. A CBF da seleção. Eu sou um desses. Então, mas o povo brasileiro, tem o menor respeito pela CBF e tem o maior respeito pela seleção. Pela seleção, pelo Tite. E olha, as coisas mudam mesmo ao longo do tempo, né? Na década de 60, a história mostra isso, as comissões técnicas eram formadas por um técnico, um preparador físico e um médico. Às vezes o médico era até ginecologista, mas quebrava um galho. Eram 3 só. Hoje a seleção tem uma comissão de 25 integrantes. 25 integrantes. O Dunga tinha 21. Agora pulamos para 25. E todos absolutamente profissionais. É importante, cada um na sua área, cada um fazendo o seu trabalho. Então você veja, reforçando o que falou Dorival, que houve um crescimento técnico. E 1.000 jogadores por ano, para um país que diz que brotam talentos, não quer dizer nada. Tem que ter uma boa formação para você ter muita gente para jogar aqui e muita gente para faturar
para dar dinheiro para os clubes, para os empresários, para os dirigentes. Isso vai continuar, Flávio. E o ginecologista é muito importante, Flávio, porque na folga ele pega, né, e fala, ó, cuidado com isso aqui, viu? Olha o excesso, viu? Vamos voltar lá para a concentração. Osmar Garrafa, e aí, mais novidades aí na porta da seleção brasileira? Olha, Flávio, apenas confirmando, né, e ratificando o que disse há pouco o Vanderlei Nogueira, nós estamos aqui do lado externo porque não é o horário que os jogadores atendem à imprensa. Então, há um profissionalismo muito grande por parte da seleção, isso é verdade, como bem destacou o Vanderlei, mas há uma total liberdade. Por exemplo, aqui, sem microfone, sem equipamento, eu pude entrar lá no saguão da seleção brasileira, passou por ali o Daniel Alves, os hóspedes que estão por aqui estão tirando foto com os jogadores. Há uma proximidade do torcedor, não há uma blindagem exagerada, e estamos falando de alguns jogadores, alguns personagens que são estrelas, por exemplo, estrelas mundiais. O caso do Neymar é algo assustador. Então há um profissionalismo muito grande, mas não há essa blindagem e há sim uma facilidade para o nosso trabalho, apesar de agora estarmos fora do horário da janela de imprensa, estarmos aqui do lado externo do hotel, porque há um respeito também com aquilo que é combinado com a assessoria, mas há uma facilidade muito boa para que a gente possa levar a notícia principal da seleção brasileira, aquilo que de fato está acontecendo aqui dentro. Bom, sobre o time, na minha primeira participação a gente falava que com o Brasil já classificado, esse jogo ganhava importância porque envolvia diretamente o adversário do Brasil, a seleção chilena, e a seleção da Argentina, que espera uma vaga na Copa do Mundo para contar com uma das principais estrelas do futebol mundial, o Messi, não é verdade? Então, a seleção do Chile joga por uma vitória, ela ganhando, ela carimba o seu passaporte e complica a vida da Argentina, e o que seria ideal para a Argentina se classificar sem repescagem é uma derrota do Chile para o Brasil, uma vitória da Argentina contra o Equador jogando na altitude de Quito. Não é? Então, por isso da importância do jogo. No início dessas eliminatórias, ainda sob o comando do técnico Dunga, a seleção brasileira, naquela oportunidade, na estreia, primeiro jogo em Santiago, no Estádio Nacional, o Brasil perdeu por 2-0. E agora, com os chilenos precisando de uma vitória, o Miranda respondeu hoje se tem algum clima de revanche em função daquela derrota, de agora tirar a seleção do Chile da Copa do Mundo. Ele respondeu o seguinte: não temos rancor, mas temos a obrigação de demonstrar que a nossa capacidade. Vamos enfrentar o último campeão da América e uma equipe que chegou no segundo lugar na Confederação. Então, temos o objetivo de mostrar que somos seleção brasileira e somos um time já um dos candidatos a buscar o Mundial. Então, é a melhor maneira e melhor momento de demonstrar o nosso valor. Bom, agora sobre a Argentina, né? O Messi vai ou não à Copa do Mundo, a Argentina vai ou não à Copa do Mundo, é um assunto polêmico que mexe com todo mundo que gosta de futebol e obviamente foi descartado. O Brasil vai tentar tirar a Argentina agora, facilitar para o Chile para tirar a Argentina. Isso é completamente inviável e esse tipo de colocação nem vale quando se fala de uma seleção profissional, quando se fala de jogadores do nível da seleção brasileira e principalmente do técnico Tite. Mas foi perguntado, obviamente, tanto ao Miranda quanto ao Gabriel Jesus, como seria a Copa do Mundo sem o Messi. Será que eles estão preocupados também com isso ou eles não estão nem aí? Nosso foco é a seleção brasileira. Independente de quem vai classificar ou não, isso não nos diz respeito. Nosso objetivo é jogar bem e ganhar os jogos. É natural, uma Copa do Mundo sem Brasil, Argentina, Alemanha, perde um pouco do encanto. Mas nosso objetivo é classificar para a Copa e os adversários que têm que pensar cada um na sua situação. Todos sabem da qualidade que tem o Messi e a Argentina, do seu peso que tem. Como o Miranda disse, nós estamos classificados por mérito nosso. Então, se eles estão nessas condições, é por méritos deles. E, cara, lógico, se trata do Messi, um dos melhores jogadores que o futebol já teve. Mas temos que pensar somente em nós. Bom, essa polêmica aí, esse problema é do Celso Cardoso e dos argentinos, né? O Brasil já está classificado. Só finalizando.
terminadas as eliminatórias, são 4 amistosos antes da lista, não é? Antes da lista que vai chamar definitivamente os jogadores para a Copa do Mundo. Essa lista vai acontecer em maio do próximo ano. O Tite disse o seguinte, o discurso do Tite é esse: são 50 nomes para 23 vagas, mas a gente sabe que não é bem assim, obviamente, ele está sendo ético. Se você me permite, Flávio, eu entendo o seguinte, que nós já temos aqui, além dos 11 titulares, né, nós temos mais 6 vagas aí sendo disputadas, não é? São os titulares e mais 7 jogadores já confirmados. Seriam os titulares da seleção brasileira, e jogadores que não ficarão de fora são os seguintes: o Felipe Luiz, o Thiago Silva, o Fernandinho, o William, o Ederson, que é o reserva imediato do Alisson. O Alisson é o titular e o Ederson é o reserva, e aí é o terceiro goleiro. Fica boa possibilidade para o Cássio, uma pequena, talvez nesse momento remota, para o Vanderlei e o Firmino. Então, os 11 titulares, mais Felipe Luiz, Thiago Silva, Fernandinho, William, Ederson e também Firmino, no meu entendimento, já estão com o passaporte carimbado. E aí, restariam mais 6 vagas, né? Um goleiro, um lateral, um zagueiro, 2 meias e 2 atacantes. É o que está faltando aí para fechar o ciclo, mas até maio muita coisa pode acontecer. Amanhã à tarde o trabalho é pronto no Allianz, reconhecimento do gramado. Nós estaremos ao vivo lá no Gazeta Esportiva, e na terça-feira, às 8h30 da noite, a última rodada das eliminatórias sul-americanas completa, e aí vamos conhecer os 3 que se juntarão ao Brasil já classificados direto para a Copa, mais a outra seleção que fica com a 5ª vaga e vai à repescagem para tentar uma vaga no Mundial da Rússia 2018. Flávio. Valeu, Garrafa, legal. A Argentina depende dela. Ela tem que ganhar do Equador e eliminar a Nova Zelândia. Só. Não faz Se o Brasil ganhar de 10-0 do Chile, perder de 10-0, não muda nada. Estou falando para a Argentina. Se ela ganhar do Equador e tiver um melhor confronto com a Nova Zelândia, ela está na Copa. E aí, se for, eu acho que ela vai como protagonista. Sim. Aí essa história dos 8 meses, então, aí já conversa é outra. Você não acha, Dorival? Se a Argentina passar, para mim, a Argentina é um dos melhores times do futebol mundial. E a hora que ele tiver tempo para trabalhar essa equipe, eu não tenho dúvidas que ainda vai tirar muita coisa. Ele pegou uma equipe em andamento, sem tempo para treinamento, com grandes jogadores, naturalmente, mas vivendo um momento de instabilidade. E isso é muito difícil. Não é fácil, não. Agora, a partir do instante que ele tenha todos esses jogadores em condições, eu não tenho dúvidas que a Argentina será protagonista. Esse é o ponto. Aí é querer o Messi ou não querer o Messi. O Romero já está muito perto, o Messi ainda está um pouco mais distante. Flávio, eu acho que vai ser justo se a Argentina não for. Porque a Argentina até agora trocou de 3 treinadores depois da Copa de 2014. Isso. Então, o Sampaoli, na última quarta-feira, eu assisti a partida, ele cometeu um erro assim, crasso, que eu acho que nenhum técnico brasileiro cometeria. Ele precisava vencer a partida, precisava vencer, estava com o adversário acuado, o Peru não atacava, não contra-atacava, não conseguia passar... Era um peru mole, né, Chico? Era um peru molengo, não estava ali com aquela firmeza. Tem que ser mais duro ali, tem que ser mais duro, mais firme. Aí o que aconteceu? Ele coloca o Gago, que é volante, marcador, para fazer mérito com a torcida lá no estádio do Boca, na Bomboneira. E aí o que aconteceu? O Gago machucou quando ele tinha no banco de bala. Quer dizer, eu acho que foi um erro. Um treinador brasileiro jamais cometeria um erro desse. Eu não sei se ele não está preparado para dirigir seleção, pode ser que não. Se dirigir o Chile é uma coisa, dirigir o Peru, que nem o Gareca está fazendo, é outra. Dirigir a Argentina, dirigir o Brasil, o cara precisa ter costa larga, precisa saber, ter o pé no chão, como disse aí o Vanderlei, tem 27 integrantes da comissão técnica, o Tite, foi campeão mundial pelo Corinthians, ganhou a Libertadores, cansou de ganhar a Copa do Brasil aqui, não só pelo Corinthians, pelo Grêmio, foi campeão brasileiro aqui pelo Corinthians, 6 títulos pelo Corinthians. Isso dá casca pro cara, né? Dá armadura pro cara levar. Agora, lá na Argentina, eu acho que não tem nenhum técnico assim, como nós temos aqui, que é o Tite. Então, se aqui a gente estava bagunçado, a CBF estava afundando o Brasil, lá a AFA ainda não descobriu a fórmula. Chico, sem dúvida. Porque nem a AFA nem a CBF merece o menor respeito. Eu vou te contar uma coisa, colocar o Gago
Colocar o cara, mas nem eu faria uma besteira dessa. A AFA não merece respeito nenhum. O Miller do meu lado, ele falava, pão de bala, pão de bala. O Tite resolveu. O Tite resolveu. Ganhar, pô. Não, mas o Chico, São Paulo ainda não. É bem verdade dizer que o melhor jogador da partida foi o goleiro peruano. Que o que a Argentina perdeu de gol, e a gente está falando, como o Dorival disse, chutaram bola em cima dele. Atual vice-campeão mundial. Chutaram bola em cima dele. Você vai falar, não, o cara se coloca bem. Acho que foi incompetência do ataque argentino, porque as chances desperdiçadas foram inúmeras. Vice-campeão da Copa América, vice-campeão mundial. Quer dizer, com todos os problemas, eu acho que a Argentina, o Dorival, não tem uma defesa boa. A defesa é fraca. Aqueles laterais de antigamente não existe mais na Argentina. Mas é como então a defesa da Argentina é fraca. Do meio para frente, tem jogador de sobra bom. É uma das melhores equipes do futebol mundial. Concordo. O mata-mata intimida a gente porque não justifica o Brasil não ter ganho também. Mas o goleiro salvou. Mas e aí? A qualidade do goleiro para frente deles e nós do goleiro para frente. Na linha do que o Nilson. Não, o goleiro não pode definir. O Miller falou, quer dizer, se eles forem incompetentes para não vencer o goleiro adversário, o Brasil também. Nós mostramos também que nós não somos infalíveis. Quem falou aqui, eu concordo plenamente. Acho que foi o Miranda na entrevista. Eles não conseguiram, eles estão colhendo o que eles plantaram. Exatamente. É o problema deles, eles não acharam o Tite deles. A AF e a CBF são farinha do mesmo saco. A CBF achou o Tite. O futebol brasileiro e argentino são muito parecidos. É farinha do mesmo saco. Inclusive, as quadrilhas, elas se montaram simultaneamente. Vai muito do fígado, Flávio. Esse negócio de que torce a favor ou contra a Argentina, vai muito do fígado. A gente sabe como é que funciona isso. Vai muito do fígado. O Batoré falou há instantes aqui, se fosse eles iam fazer alguma coisa para tirar o Brasil. Vai muito do fígado, porque você tem essa sensação que os argentinos fariam isso. Outros não têm. Quer dizer, cada um pensa de uma maneira. Eu acho que uma Copa do Mundo sem a Argentina, mesmo que ela perca na primeira fase, chega lá, toma um cacete e logo... Como já aconteceu. Na primeira fase, tomou um cacete e volta. Mas começar uma Copa do Mundo sem a Argentina, eu acho que perde brilho a competição. Mas eu acho que a Argentina tem que ganhar. Mas com de 10, ela não ficar entre os 6, vá pro inferno. Merece. Claro, tem do que reclamar. Não é verdade? Eu também prefiro o Messi do que o Romero. É lógico. Mas, aí não tem que reclamar. Aí você está sendo torcedor. Isso aí. Você está sendo torcedor. Quer que eu fale um negócio em relação à Argentina? O Romero acabou com a Ponte Preta. Eu posso falar um negócio em relação à Argentina? Pode. Eu quero que se fosse outro, tudo bem, mas não é. É a Argentina que está na Copa. Entendi. Diga. Como nós estamos acompanhando a Holanda. O futebol holandês fora de uma Copa do Mundo é impressionante. Mas merece. A Alemanha, em compensação, tem do que reclamar. Tiveram tudo quanto foi chance. Não, mas só preciso ganhar de 7-0 da Suécia. O Flavinho, diferente a Holanda, eu acho que a geração não teve uma geração nova competente. São meninos, muito. Exatamente. A Argentina não. A Argentina, as gerações de atacantes. A Alemanha, eu vi o jogo da Alemanha hoje, você enche os olhos. E não tem quase. A Alemanha tem um projeto, né? O goleiro diferente. A Alemanha ela está passando embaixo do sovaco dele. Ela não para. A Alemanha não para. Hoje entrou um menino no segundo tempo, que está desde os 16 anos na seleção. Thomas Miller está desde os 15. Isso é um projeto, está girando. E continua girando. Eles continuam já separando os meninos para 2022, 2026. E o goleiro tomou um frango, a bola passou. Eles não vão ganhar todas. Mas eles vão sempre ter time, eles vão sempre estar programados. A bola passou debaixo do sovaco do goleiro. Você da minha tia não passa, porque ela tem uma torceira de. Bate no mato ali. Qual é a estrutura que a CBF está montando, visando 2022? Nada. Então, depende do time. Né? Eles estão montando, como a Bélgica, paísinho pequenininho, tamanho do Espírito Santo, então time tremendo, pode ganhar a Copa do Mundo, que é um absurdo, né? Que é um negócio muito pequeno. Então é isso que o Dorival estava reclamando. Acho que o time que se renovou já deu trabalho. Chico, acho que uma seleção que se renovou, guardadas as proporções, relativamente bem, foi a Inglaterra. E a Inglaterra já ficou várias vezes fora de outras Copas do Mundo. Mas eu acho que a geração da Inglaterra tem uma geração melhor do que a geração da Holanda. Miller, você não acha que a da Espanha França, também. Você não acha que a França tem Espanha é ótima. Perdão. A França. O Brasil pega uma França no mata-mata, vai suar muito. A molecada da França corre muito, cara. Então, a França, a Espanha, a Bélgica, a Alemanha, o Brasil. E se tiver chance de entrar, a Argentina. Nós somos esses protagonistas. O futebol mundial está mudando muito. Você veja o Egito aí. Não tem mais ninguém bobo, né? A Finlândia foi campeã europeia sub-17. O Real Madrid investiu num garoto de 16 anos, um finlandês, um meio finlandês,
Então está mudando. Quem acreditaria que um jogador finlandês estaria no Real? Eu acho legal quando tem um país que ninguém esperava que fosse para o Mundial. O Egito, por exemplo, faz um tempo. A Michelle estava torcendo para o Egito. Estava torcendo para o Egito. Desde que ela foi lá e se encantou com as pirâmides. Aí ficou apaixonada. Se encantou com as pirâmides. Se encantou com as pirâmides. Ela não para de falar do Egito. E o Egito está classificado. Eu acho legal. Eu acho que é a E eles são a força dos faraós. E no último ano. O Salah que joga na Europa. Ou seja, aquilo que o Dorival falou, os jogadores egípcios que jogam na Europa. Tem algumas. Você já foi para o Egito? Não. Ainda não, né? Vocês vão gostar. Pretendo ir. A Michelle já foi. 20 e queriam dias. trocar ela por 7 camelos com a mãe dela. É verdade isso, estou mentindo. Dorival, me diga uma coisa. Foi citado aqui a história do mata-mata. É verdade. É diferente a preparação para o mata-mata ou quando chega numa Copa do Mundo acaba sendo tudo uma coisa só? Eu acho que ninguém melhor do que esse rapaz aqui para poder responder. Eu, sinceramente, o modelo de competição de uma Copa, ela penaliza, na maioria das vezes, a grande equipe. Para mim, nem sempre a grande equipe ela vai passar, 82, por um motivo ou outro. 82 foi a principal. Mas nós tivemos em 90, nós tivemos em 94, em todos os momentos. 94, mas não, aí que é a emoção. Em 90... Dorival, exatamente, o futebol. Dorival, eu sempre falo que o mata-mata é que nem pênalti, é momento. Aquela equipe que estiver no melhor momento ali atualmente, ela vai passar mesmo tendo um adversário mais forte que ela. Então, mas isso é aquele período da Copa, né? São aqueles 7 jogos. Como a Copa do Brasil, Flavinho. É a mesma coisa. Porque na primeira fase, Flávio, uma equipe se recupera. Ela pode perder uma partida. Primeira ou ela pode passar. Ela pode passar com 3 empates, como passou a Itália em 82. Agora, na segunda fase, a partir da segunda fase, não tem como. Nem vela. Nós estamos vendo hoje o futebol brasileiro. Não tem volta. Não tem volta. É um futebol que todos estão falando e pontuando. A posse de bola inexiste. Quer dizer, você faz com que a equipe adversária tenha posse de bola para que você possa contra-atacá-la em algum momento. Perfeito. E isso aí está sendo mais do que debatido aqui. Para mim, para a beleza do futebol, eu sou sincero, eu não gosto de ver isso. Eu também não. Eu quero ver grandes equipes jogando, posse de bola, troca de passes, isso que me encanta. Claro. Agora, o que nós estamos vendo no Campeonato Brasileiro é uma realidade. E numa Copa do Mundo, isso daí acontece. Grandes equipes são surpreendidas por um lance. Tem equipes que jogam por uma bola, né? E jogam por uma bola. Mas normalmente não chega, né? A gente viu que os 2 últimos campeões eram times que se impunham taticamente, a Espanha e a Alemanha. Felizmente para o futebol brasileiro. Para o futebol mundial. Até porque, Dorival, Flavinho, até porque a última Copa, a gente viu que não teve nenhuma surpresa. Surpresa boa. As seleções talvez a Costa Rica um pouquinho. Sim, mas então, exatamente. Foi uma projeção para o goleiro, principalmente, né? Que teve uma projeção legal e depois foi para uma grande equipe. Mas não fugiu do tradicional. Eu acho que a próxima Copa também, no mata-mata, lá chegando quase na final, não vai fugir muito do tradicional. Igual você que até pouco tempo jogou, guardado devido às proporções de qualidade. No mata-mata, o estado psicológico dos jogadores não tem um peso ou não? Não, acho que o estado psicológico ele é importante desde o começo da Copa do Mundo. Não, mas no mata-mata, porque antes do mata-mata você tem a possibilidade... Sim, você tem a chance, exatamente. O mata-mata, né, Dorival, ele é muito bom. Eu acho o mata-mata, eu sou a favor de mata-mata, até no Campeonato Brasileiro. Então, o mata-mata, ele dá essa emoção, né, Dorival? Que a equipe faz a fase classificatória, Flavinho, mal. Chega no mata-mata, se supera. E aí pode chegar até a final. Mas aí, esse período fez com que o Brasil se desacostumasse de se organizar. Porque você no mata-mata é uma coisa mais casual. Sim. Num campeonato de pontos corridos, você tem que se preparar. O cara totalmente colhe diferente. O que ele planta. Não tem jeito. Totalmente. Não tem jeito. O Dorival, vamos esquecer Brasil. Faz de conta que o Brasil não está na Copa. Ele está na Copa, mas faz de conta que não está. Precisa ficar ruim, ficar chato. Quem você entende que é o melhor time do mundo hoje? Esquece a seleção brasileira. Fosse hoje a Copa do Mundo, ela ia começar sem o Brasil, que era o favorito. A melhor equipe do mundo, para mim, pela solidez que apresenta, é a Alemanha. E depois? Eu vejo a França numa crescente, eu vejo a Espanha sempre, depois de um determinado momento, vindo com uma seleção por um conceito já definido de jogo, e acho que se mantido, eles terão
uma grande chance. Agora, nós temos seleções que são pragmáticas. Itália. Itália nem chegar, sempre, ela é outra que se chegar vai ser nem sempre apresenta um grande futebol. Porém, é uma seleção que chega em todos os momentos. Que me encanta, que eu fico, nossa, eu estou torcendo pra caramba para eles, a Bélgica. É lindo. A Bélgica tem a melhor geração, talvez, do futebol europeu nesse momento, perdendo para a França, na minha forma de ver. Tem grandes jogadores. Eu esperava uma Copa do Mundo da Bélgica no Brasil, uma Copa que... Mas o planejamento deles é 2018. Quando começou o projeto lá atrás, era 2018. Só que para eles, pela capacidade daquela equipe, eu já imaginava alguma coisa. Mas a leitura deles era 2014. Eu apontava a Bélgica como uma das grandes equipes da Copa do Mundo. Eu esperava mais aqui também, mas o projeto deles é 2018. Eles e a Suíça, eles fizeram o mesmo projeto para chegar em 2018 forte. Claro que a Suíça, com outro tipo de pretensão, ela foi campeã sub-17, né, campeã mundial sub-17, e o projeto, tanto da Bélgica como da Suíça, é explodido. Eu conversava com o Michael Laudrup há 2 anos atrás, ele esteve aqui em São Paulo, eu conversando com ele, e ele disse que a Bélgica está fazendo o mesmo trabalho que a Dinamarca fez anos atrás para chegar... Não, o projeto da Alemanha é baseado na Bélgica. Isso. Só que com a qualidade de jogadores diferente. Você vê o que é o mata. Nós estamos falando em mata-mata, é o mata, né? É o mata porque é uma partida só. Sim, exatamente. Nós não temos a volta. É o mata. A seleção da Dinamarca, em 90, foi isso? 86. Não, 86. 6-0. 86, para a seleção espanhola. A Dinamarca jogava um futebol maravilhoso naquele momento. Um futebol que enchia os olhos de qualquer um. E, de repente, em uma partida, você toma um gol. Você tem que se expor. Isso. Sim, exatamente. Isso não tem jeito. Um abraço aqui, ó, o Beto Batoré, filho do senhor Natal, que era seu vizinho em Mauá, tá te mandando abraços. O pai dele jogou bola comigo. Então, tá mandando abraços, e tá falando pra você mandar um beijo pra filha dele, Eduardo, e pra esposa Teia. Você jogava como Rosemiro, né? Não, feio que nem o Rosemiro. Rapaz, a hora que eu pegava o bolo, que eu partia pra cima, o goleiro estufava os olhos pra fora, arrepiava os cabelos, o gravava. Para! Nós vamos falar de São Paulo. Betão, um beijo e um beijo pra sua esposa, mas continue com ela, viu, filho? Ô Vanderlei, você falou, só pra gente saber, ranking da FIFA, né? Se fosse hoje a Se fosse hoje, mas você veja que interessante, né? Vai sair dia 16 agora. Dia 16 é o ranking final da FIFA, que vai indicar os 7 primeiros cabeça de chave, porque o oitavo é a Rússia, que é a dona da casa. Então é a Rússia e mais 7. E é interessante, hoje no ranking da FIFA, a Alemanha lidera, o Brasil está em segundo, Portugal, né? Portugal está na Copa. A Argentina... Não, Portugal não está na Copa. Não, mas... Não está, ele pode dar repescagem. Então tá bom. Então tá bom. Então Portugal não está em terceiro. A Argentina, que não está também na Copa, está em quarto. A Bélgica... Essa está em quinto. A Polônia conseguiu a classificação, está em sexto. É cabeça de chave. Em sétimo é a Suíça. Cabeça de chave. Tá certo? Então seria isso se fosse hoje, né? Você veja. Mas sabe quem pode entrar no lugar? Peru. Não, o Chile. O Chile, por exemplo, está em nono lugar, mas está fora da Copa. Mas se ele alcançar a classificação, vai subir. Então os 7 primeiros e mais a Rússia. E Portugal, se entrar, vai ser cabeça vão de chave. Vão ser os cabeças de chave. Isso significa o quê? No pote 2 você vai ter a Itália. Você pode ter... Como é que é? França. O chamado o grupo da morte, né, Chico? Pode ter isso aí. Brasil, Itália e França. Não dá, é pote 2. Os dois não. Ô, Dorival, o que o Hernani significa para o seu grupo de jogadores? O Hernani hoje, ele faz a diferença. Primeiro, ele adquiriu uma maturidade com essa passagem aí para fora, que é muito importante. Eu acho que, segundo pelo exemplo, ele puxa treinamentos, eu acho que ele se posiciona pelo exemplo que ele passa. E acho que dentro de campo todos estão vendo aí o que ele vem produzindo. E com certeza com uma possibilidade ainda de poder crescer. Eu só falei uma coisinha só pro Dorival nos bastidores. O que eu falar, eu posso falar aqui, não tem problema nenhum. Claro. Eu falei pro Dorival que o Hernanes, não é sempre ele tem que pedalar para driblar e chutar. Porque aquele Clareou ele chuta, né? Às vezes não precisa pedalar, toca pro companheiro do lado que está bem servido.
Nós fomos conversar com o Hernanes, uma matéria especial exclusiva do Mesa Redonda, até aproveitando a presença de Dorival Júnior aqui no nosso programa. Vamos acompanhar essa conversa exclusiva do Hernanes, o profeta, aqui no Mesa Redonda. O nosso convidado hoje no Mesa Redonda está aqui, Hernanes, segunda passagem no São Paulo, 32 anos. A primeira passagem dispensa apresentação, foi um jogador que marcou história no clube, fez história no São Paulo. Quando saiu deixou muita saudade, depois foi por uma passagem importantíssima na Europa. Lazio, Inter, Juve, títulos importantes conquistados, seleção brasileira e uma rápida passagem no futebol chinês e a volta para o São Paulo. Hernanes, obrigado por participar conosco no Mesa Redonda. Por que a volta no São Paulo? A volta... Primeiro, é um prazer estar participando de novo no Mesa. Então vamos lá. A volta, ela se deu porque eu sempre dizia, né? Pessoas me perguntavam se estava na hora de voltar, retornar ao futebol brasileiro. Eu dizia que não era o momento, porque ainda tinha alguns objetivos a serem conquistados na Europa. E por isso não pensava ainda em voltar. Mas, de repente, eu vi o caminho para esses objetivos que eu tinha traçado na minha carreira bloqueados, né? Então, eu comecei a repensar a minha carreira e foi aí que eu aceitei ir para a China. E, de repente, lá também se deu a mesma coisa. O treinador queria que eu jogasse na posição um pouco mais recuado e eu falei para ele, fui bem claro, eu falei, não, eu prefiro que você me deixe fora, mas quero ter a oportunidade na minha posição e tudo. Fiquei também sem jogar e apareceu a oportunidade de retornar ao São Paulo e aí naquela situação eu pensei duas vezes e disse se encontrasse uma maneira de resolver a situação com o Rebey, aceitaria voltar e foi o que aconteceu. Quando um jogador, mesmo tão identificado com o São Paulo como é você, quando vai para o exterior, passa aí 7, 8, 9 anos e retorna para o clube, fica aquela dúvida. Por exemplo, que Hernanes está voltando para o São Paulo? E diferentemente de tudo que a gente vê, você foi um cara que chegou, pôs a camisa e foi jogar. Como é que é isso? Queria surpreender a mim mesmo, queria surpreender algumas pessoas que, né? Hernan está indo para a China, está chegando no final da carreira. E eu tinha muito isso dentro de mim, né? Vou surpreender. Então a minha preparação lá na China estava sendo muito forte. Quando apareceu a oportunidade, eu falei assim, chegou o que eu queria. Então, abracei e graças a Deus deu certo. E era o São Paulo também, né? Assim, você se sente já em casa, então as pessoas não mudaram, então você já conhece todo mundo. Então, assim, realmente facilitou. Muita gente não sabe, eu fiquei sabendo também há pouco aqui, e ele fala, né, de estar se sentindo em casa, e tem que se sentir em casa, porque a família ficou na Europa. Isso. Ficar longe da família, você falou que tem 4 filhos, é algo muito complicado de se lidar. A saudade é grande, né? Até depois do jogo do Vitória, do último jogo, nós tivemos 2 dias livres. Eu peguei uma ponte aérea, São Paulo, Milão. Cheguei segunda-feira, na terça-feira retornei, ou seja, fui dar só um abraço neles e que loucura, matar a saudade. Quando você chegou ao São Paulo, né, e você tem toda a torcida do São Paulo chama de profeta, você profetizou, o São Paulo não vai cair. Por que de toda essa certeza? Primeiro, assim, eu sou um cara que acredito, né? Eu acredito. Um cara positivo, né? Isso. E acreditar, para mim, não quer dizer que esperar as coisas acontecerem e cair do céu, não. Eu acredito, mas eu busco incessantemente uma solução. Eu vou dar tudo o que eu precisar dar, fazer o que precisar fazer para alcançar o objetivo. Então, eu parto daí, desse princípio. Depois, via que o São Paulo era um clube, um elenco que tinha qualidade para fazer muito mais do que estava fazendo. Então, eu apostei muito nisso. Eu vim aqui porque eu quero vencer, eu quero fazer algo importante. Então, eu me preparei para isso. Então, não aceito, né, qualquer coisa além de subir na tabela e colocar o São Paulo numa situação digna. Por tudo que o São Paulo está vivendo nesse momento, o risco de um rebaixamento, na sua opinião, ele é grande, médio, pequeno ou não existe mais? Ele, não vou dizer risco,
existe a possibilidade. Você nunca deve dirigir um carro olhando para o retrovisor. Né? Você olha o retrovisor de vez em quando, mas você olha, né, para o para-brisa, você olha para frente. Né? Então, não importa a situação que você esteja na vida ou no campeonato, na tabela de classificação, você tem que sempre olhar para frente, claro, mas nunca perder de vista os que estão também vindo atrás. É importante, mas a visão maior tem que ser para frente. Então, essa é a estratégia que nós temos que usar. Que história é essa de vinho? Que história é essa aí, vinho, com grife Hernanes, grife Profeta? Como é que é isso, Hernanes? Fala pra gente. Não, é verdade. Eu fui pra Itália, nem quando não conhecia... acho que eu nunca tinha tomado o vinho, nada, né? E lá, fui morar ali em Milão, Turim, e tem a região do Piemonte. Fui fazer uma visita lá e falei assim, poxa, preciso... E me encantei com o lugar, um lugar lindo, né? Com os vinhedos e tudo. E me encantei com o lugar e eu e minha esposa, a gente, não, vamos comprar uma casa aqui com os vinhedos ao redor e tal, né? Esse foi o primeiro objetivo. Depois achei esse lugar, achei essa propriedade e já tinha os vinhedos funcionando, já tinha as plantas, toda a estrutura. E aí falei, poxa, fazer vai ser legal se tiver um vinho com o meu nome e tal. E aí coloquei Casa do Profeta, né? Que quer dizer Casa do Profeta, ou seja, porque é a minha casa, sim, então claro. O vinho ele sai da Casa do Profeta. Né? Agora, pra gente finalizar aqui, toda uma semana para trabalhar, tem Atlético Mineiro, não é? É clube aí que era para tá brigando pelo título, tá ali encostado a vocês, enfim. Qual a importância dessa semana toda de trabalho, mais de uma semana de trabalho, para a sequência de jogos depois de ter saído da zona de rebaixamento, Hernanes? A importância da sequência é o trabalho que o Dorival tem feito, com as correções, com os planejamentos estratégicos que ele tem nos mostrado, que tem sido interessante. Então é manter essa mesma atenção e saber que vai ser um jogo dificilíssimo contra o Atlético lá, pois os caras também vêm num momento aí difícil e querem com certeza dar uma volta por cima e vão jogar em casa. Ter essa consciência, vai ser um jogo difícil, por isso preparação top, preparação com a máxima qualidade e aí depois quando entrar em campo aí já não se pode fazer mais nada, é só jogar. Tá aí, Flávio, torcida São Paulina, convidado mais que ilustre no nosso Mesa Redonda, o Top Hernanes. Hernanes, bom te rever aqui no Brasil, bom papo, sorte para você, para a família. É muito legal, o cara faz um bate e volta daqui para Europa para ver os filhos, não podia esperar outras coisas. Valeu, cara? Obrigado pela atenção. Um grande abraço, uma boa noite e um prazer. São poucos. Ô Dorival, o Hernanes resgatou inclusive a história da bola parada, de gol de bola parada, que era uma coisa que estava ficando muito rara no futebol brasileiro. Verdade. Campeonato passado acho que nós tivemos 15 gols apenas. Campeonato inteiro, todo mundo. Bolas paradas, né? E agora o Hernanes está chegando aí. Repetição, né, Flávio? Treinamento. Ele continua treinando? Sempre. Porque há um tabu, e até legal você esclarecer isso pra gente, de que os treinadores não permitem que o jogador se aprimore na cobrança de falta, cobrança de pênalti. Isso se fala muito. Isso é culpa dos treinadores. Como é que funciona isso? Isso é bobagem. Não é real isso. Eu acho que o jogador, mais do que ninguém, ele sabe a carga de trabalho que ele teve e se ainda ele tem condições de poder continuar fazendo alguma coisa. Depende do tipo de trabalho desenvolvido no dia. Você dá um trabalho de potência, a hora que finaliza, você não vai deixar naturalmente o jogador bater na bola. Agora, se é um trabalho com um volume um pouco diferente, um trabalho um pouco mais tranquilo, ele pode fazer a sequência que ele queira. Até porque sem problema nenhum. Até porque, não, Dorival, o Hernanes, o Flavinho, ele tem uma coisa interessante. O chute de chapada, de chapa dele, é muito mais ruim para o goleiro do que quando ele chuta com a parte de cima do pé. Não é, Dorival? Exato. Pode ver que quando ele chapeia a bola, geralmente, porque a bola chapada, geralmente ele sai do goleiro. Geralmente, quando os gols, a maioria dos gols do Hernanes, pode ver,
de chapada. Se a bola chapada é a que sai do goleiro, por que não se bate mais de bola chapada? Explica para nós. Não, o Hernández, ele é diferente, né? Ele chapeia. Isso é uma habilidade que nem todo mundo tem. Com os dois pés, ele chapeia a bola com os dois pés. Sei. Dificilmente, né? você vê o Cueva do Dorival. O Cueva não dá um chute no gol, do jogo todo. Nunca vi um meio dar chute no gol. O Hernández, que é um volante, ele ultrapassa o Cueva, faz a jogada de meia e ainda finaliza. Quer dizer, para você ver como ele é um cara dinâmico dentro do jogo e dentro do esquema do Dorival. Então, essa chapada, por quê? A bola tem que virar. A bola só vira se o jogador virar o pé. E o Hernández faz muito bem isso quando ele chuta com os dois pés, por isso que ele faz gol de falta, geralmente. Como é que é? O Hernández, essa função que o Miller citou, e aí a gente já vai bater um papo com o Dorival, já estamos fazendo que se chama aqui de paredão, né? Como é que... qual é a função que você dá para o Hernández? Ele tem uma certa liberdade de chegada? Porque o Miller citou, o Hernández é um volante. Ok, a princípio sim. Mas ele tem essa liberdade para sair... Mas sabe que, Fabinho, só você completar meu raciocínio... Claro. É que às vezes o Hernández é tipo desse jogador, o Dorival vai confirmar. Quando o meia, o Hernández, ele vê que o meia está preguiçoso, eu vou fazer o papel do meia. O Hernández faz isso direto. Muito apurado ele tem dentro ele tem essa leitura, ele tem uma capacidade de carregar a bola que poucos têm. E ele vindo também, de trás, né, Dorival? Exatamente, quando vem de trás. Infiltrando com bola e cortando, e isso daí são meias que fazem esse tipo de jogada. O Hernández, por origem, né, ele era um segundo volante, sempre foi um segundo volante. Nos últimos anos, acredito, ele tenha aberto mão, né, de jogar um pouquinho mais recuado para que ele pudesse estar um pouco mais próximo da área adversária. E foi isso que ele me posicionou quando ele chegou aqui. Só que a capacidade dele vindo de trás, ela é um pouco diferente, porque ele está toda hora chegando. Mais ou menos se aproxima desse movimento que o Paulinho faz, com liberdade para poder chegar, porque ele vai ter o Petros um pouco mais atrás. Eu vinha jogando com o Jusilei, o Petros e o Hernández. E eu sentia que existia pouca mobilidade, pouca movimentação. Eu tive que abrir mão de um desses jogadores. Infelizmente eu tive que abrir mão. Até porque fica muito pesado mesmo. Exatamente. Às vezes a passada de bola é lenta. A transição ela ficava um pouco lenta. Pela característica de um ou outro e pela maneira como o Hernández faz essa transição, às vezes carregando muito mais do que liberando bola. O Dorival, deve ser muito curioso, e aí é legal a gente conversar sobre bola, né? Você tem um jogador de um bom nível, que é o Jusilei. E você citou isso. Muito bom. E aí o torcedor fala assim, como é que ele tira o Jusilei e coloca verdade. Eventualmente jogador que não tem o mesmo nível dele? Mas há todo um trabalho tático que tem que ser desenvolvido. Você está falando, a transição fica lenta. Não é por causa do Jusilei, é porque os três não dá, alguém tem que sair. E agora, com os trabalhos desenvolvidos assim, o próprio Jusilei percebeu esse tipo de situação. E ele mesmo está liberando muito mais a bola, porque o Jusilei tem isso de bom, ele libera e ele se apresenta. Ele parte no sentido do gol também. Então, a partir do momento que você carrega um pouco mais a bola, como o próprio Hernández faz, como o Jusilei fazia, você acaba tendo uma morosidade maior nessa transição, nessa chegada rápida. E isso daí estava dificultando um pouquinho para a gente. Eu tive que abrir mão de um. Expliquei para o Jusilei o que vinha acontecendo. E eu tive que abrir mão. É porque com a bola no pé, Flavinho, com a bola no pé nessa transição que o Dorival está falando, o Jusilei é mais lento que o Hernández. Né? O Hernández tem muito mais velocidade com a bola no pé e dinâmica de jogo e mais habilidade que o Jusilei. O Jusilei ele é mais lento e lateral. E o Petros é mais dinâmico. Exatamente. O problema... O Miller é um exemplo de um jogador que alterou completamente o comportamento dele ao longo da carreira. Sim. Eu estou errado, Miller, talvez. Não, está certíssimo. O Miller, no fim da carreira dele, nos últimos anos, ele era muito mais um meia pelo lado do campo. Sim, era onde ele jogava. Sim. Demais. Então, ele criou uma situação que ele abastecia... Ele era o garçom na maioria dos gols. E ele nos diz aqui que foi a época que ele mais gostou de jogar futebol. Exatamente. Tive prazer, é verdade. Porque com prazer, era um toque só na bola. Quando não, ele trazia para o pé esquerdo e fazia a bola atravessada, que é fatal para qualquer zaga. Sabe uma coisa? Faz o Corinthians. Mas o Jadson, pela leveza, pela troca de passe.
O Diego faz do Flamengo. Talvez. Mas o Miller, ele fazia de uma maneira mais aguda, diferente, além das finalizações. Com todo respeito ao Diego e ao Jadson, se somar os dois não dá meio Miller. Sabe o que acontece? E eu tô falando dos dois no auge. Não dá meio Miller. Sabe o que acontece? Não entendi, Chico. Não disse que você comparou. Eu só quero fazer meu... Olha, eu acho o Diego muito bom jogador, o Jadson muito bom jogador. Somos dois, não dá meio Miller. Acho que o Everton Ribeiro é melhor que os dois, na minha opinião. O Everton Ribeiro é melhor que os dois meias. Você tava falando. Mas não é melhor que você. Não, eu acho o seguinte, Flavinho. Quando eu me movimentava assim, eu criava um espaço. Diferente hoje, que eu critico sempre o erro por conta disso. Não é só você criar o espaço, é você criar e ocupá-lo depois. Depois, segundo momento. Entendeu? O Cueva, ele abre o espaço bem, só que ele não ocupa esse espaço. Quem ocupa esse espaço é o Hernandes. Não é? Exato. Então eu não só criava, eu criava o espaço e ocupava ele para dar o tapa de primeira. Se você tiver espaço e ninguém ocupar, não funciona, né? Porque o meia não chega às vezes. Vanderlei. Eu queria aproveitar, óbvio, né, a presença muito oportuna do Dorival Júnior aqui no programa. Dorival, 2018, friamente, o torcedor, o time não sabe se fica na Série A ou na Série B. Não, peraí. Não é só o São Paulo. Tem um grupo lá que está pendurado e a gente 12 sabe. pendurados. E a luta de todo mundo para tentar escapar. A realidade é essa. A realidade é essa. Temos que ser realista nesse momento. Tem que ser realista. Nesse momento. Sem doçura, né? Tem que ser. Não sabe se o time fica na Série A. Sofrer com elegância, é isso que você quer? Isso aí, com chá de boldo todo dia. Isso aí. Série A ou Série B. E aí, se planeja alguma coisa para 18 ou nada? A emergência determina que só se pense na salvação nesse momento. Eu estou dizendo isso porque é muito comum hoje os jogadores vivem em função, quase todos, de empresários, de staffs, essas coisas todas que você sabe. E aí o staff diz o seguinte, você não vai jogar a Série B. Então qualquer tipo de conversa que tiver que fazer para continuar, vamos esperar a confirmação. Porque se o time cair... Aí ele está ferrado, porque vamos embora. Se o time ficar, a gente vai conversar. Imagino que também o treinador viva isso, essa dúvida cruel, eu queria ouvi-lo. Primeiro assim, tem um lado profissional que eu acredito e confio muito no trabalho que está sendo desenvolvido. E tenho certeza que o São Paulo vai permanecer pelo trabalho e não aqui por estar aleatoriamente falando alguma coisa apenas para que o torcedor se sinta mais confortável. É pelo trabalho que está sendo desenvolvido, pela maneira como os jogadores estão se comportando. Isso me passa uma confiança grande. Nós ainda vamos oscilar. Por quê? Porque nós vivemos um momento com uma equipe que nós temos aí pelo menos 6, 7 jogadores que ainda como treinador não tem completos aí 15 jogos pelo São Paulo. Está formando um time durante o campeonato. Tem Dorivaldo? Quantos jogadores? Nós não temos 15 ainda. 15 jogos? Eu ainda vou completar 15 jogos pelo São Paulo. E mais 7 jogadores também. E o time vem jogando bem, o time vem jogando bem. Agora, a equipe vem evoluindo, Flávio. Isso aí a gente vem sentindo. A cada momento Palmeiras, do Corinthians. Vem evoluindo, vem crescendo, vem encorpando. Agora, é natural que ainda oscile por estar vivendo esse momento. Que não poderia estar acontecendo. Mas Dorival, mas você não acha, eu falei isso na semana passada aqui, Flavinho, você não acha que daqui para frente, até sair dessa zona desconfortável que seja, né? Você não acha que o São Paulo não tem que se preocupar mais em jogar tecnicamente bem e sim pontuar? Porque às vezes o time joga mal, mas pontua. Você não acha que... Eu acho assim, Miller, só que você concluísse, só que você concluísse aquela... Desculpe, Miller, só essa história de que jogadores também, alguns, não jogador comum, mas alguns mais badalados, ficam esperando se o time vai ficar ou não. Só que, você sente isso? Não, porque eles sabem o que representa o São Paulo. Eles sabem o que representa estar no São Paulo. E eu sou muito sincero, Vanderlei, eu passei... ou jogando, ou como treinador, talvez aí só não estive em 5 equipes da Série A. E eu não vejo um clube que receba como o São Paulo recebe os profissionais que lá trabalham. Eu acho que o momento que o Miller teve lá, que foi um momento mais que vitorioso, aquilo talvez nós nem contássemos, porque era uma outra situação. Agora, hoje, mesmo estando há algum tempo sem títulos, o São Paulo é uma equipe
profissional ao extremo em todos os aspectos. É interessante falar isso. Eu não me envolvo em lado político, Perfeito. Eu estou falando aquilo que eu estou vendo no dia a dia, na administração, na condução, na maneira como as pessoas se comportam internamente. Desde o momento que você entra na portaria do CT, as pessoas elas têm o prazer de estarem te recebendo. Um sorriso, sempre com palavras motivando, jogando para cima as coisas. E eu acho que isso é um aspecto que soma muito no momento como esse que nós estamos vivendo. E isso representa aquilo que o funcionário do São Paulo passa a todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo todo. Por isso que esse movimento que está existindo, desses possíveis atritos entre Morumbi e CT, a gente não sente nada disso. Porque lá dentro, graças a Deus, as coisas estão muito bem resolvidas, encaminhadas, e apenas focados no trabalho. Por isso que eu confio nessa situação. Tentando responder a tua pergunta, eu acho que não tem como você planejar num momento como esse. Perfeito. Nós temos que pensar única e exclusivamente em sairmos dessa condição. Lógico que você conversa. Determinado jogador está aparecendo, poxa, podemos ficar atentos, mandar dar uma sondada, ver quais são as condições, né? Mas, assim, de uma maneira direta, de uma maneira mais clara, o que seria o ideal fazermos? Não. Esse momento não nos dá essa possibilidade. Nós tivemos uma reunião com o presidente e com o Vinícius, nosso diretor de futebol, que mais ou menos nós colocamos de uma maneira geral tudo aquilo que nós estamos vendo dentro do clube. Mas isso não vai se estender. Essa semana nós não vamos falar, semana que vem nós não iremos conversar a respeito desses assuntos. Foram apenas pontuais. A partir desse momento, caso a diretoria queira tomar uma posição inicial, ótimo. Não acontecendo, o principal é nós estarmos sustentando aquilo que a equipe venha fazendo nesse momento. E até o final do campeonato? Você acha que tem que aí já será um pouco diferente, só em pontuar do que em jogar bem tecnicamente? Totalmente. Ainda que eu entenda que a maneira como vem sendo desenvolvido o trabalho, a equipe tem mostrado bons momentos. Claro, momentos... não se esquecer do potencial. Exatamente. Momentos superiores aos adversários e às vezes um detalhe ou outro que ainda falte para que você sustente uma situação. Isso sim eu percebo. Mas eu não tenho dúvidas que uma coisa vai vir junto com a outra. Ainda que a nossa preocupação, nesse instante, eu sou bem realista, seja pontuar. Pontuando, ótimo. Pontuando, ponto. O querido Dorival, você quando chegou no São Paulo, o que você viu de bom e de ruim que a herança Rogério Ceni deixou? É ruim às vezes a gente falar alguma coisa. Primeiro, Chico, o Rogério é um cara que o que ele representa para o São Paulo é incalculável. Você não tem como mensurar um fato como esse. E ele tem que ser respeitado em todos os sentidos, em todas as situações. Primeiro, que ele também foi envolvido numa condição. São Paulo teve aí, ao longo desse período, apareceram alguns negócios que não tinham como serem abortados. Não adianta. Chegou, depositou a multa contratual, o jogador, a não ser que ele não acerte o contrato com outro clube. Do contrário, ele foi vendido. Não tem como você fazer ele diferente. E só para vocês terem uma ideia, da equipe que jogou no primeiro turno do Campeonato Paulista contra o Santos na Vila Belmiro, que ganhou aquela partida na ocasião por 3-1, apenas 3 jogadores jogaram a última partida ou a partida seguinte à saída do Rogério na mesma Vila Belmiro do Campeonato Brasileiro. 3. Apenas 3 jogadores. É impossível, em 4 meses, você conseguir a reposição de uma equipe que vinha sendo montada. Até porque, Flavinho, o Dorival pegou o time arrebentado, assim, taticamente dizendo. Pegou uma equipe sem equipe. É porque o Rogério também vinha remendando, então, né? Quer dizer, então o Dorival teve que o quê? Ele teve que preparar a equipe durante o campeonato. E fora a questão da falta de confiança que os próprios jogadores comentaram, exatamente, né? Porque isso é um ponto fundamental. Como você está trabalhando isso, Dorival, com a porque, equipe? Porque assim, quando você entra numa competição que você tem ali 6 ou 7 equipes que todo mundo fale, essa equipe, elas vão brigar por rebaixamento.
essa equipe ela já vem preparada para isso. É um pouco diferente, Flávio. Você pegar uma grande equipe brigando nessa zona. É uma dificuldade muito grande. Nível de jogador, eu me lembro, em 2010, quando eu saí do Santos, naquela saída, eu acabei assumindo o Atlético. O Atlético estava 24 rodadas entre a zona de rebaixamento. Tinha 7 pontos para poder sair e ser o primeiro a sair da zona de rebaixamento. 7. E nós tínhamos apenas 13 jogos para fazermos naquele momento. E vários jogadores machucados. Diego Souza, Tardelli, outros mais. Não, você não tinha time. Não, o time estava, aí sim, nesse sentido, quebrado, em razão dos vários fatos acontecidos. E de repente, uma equipe como o Atlético, tentando se recuperar ali. E na penúltima rodada nós estávamos fora da zona de rebaixamento. Aquilo foi um milagre. Aquilo para mim foi mais do que uma conquista de título. Pela maneira como aconteceu. Pelos adversários que nós tínhamos na sequência. Aquilo foi. Então... Você não acha que o problema do São Paulo também, por ficou 13 rodadas na zona de rebaixamento, você não acha também porque vários jogadores, e até o clube, o time, né? Não estão acostumados a essa situação. Exato. Então não estão sabendo sair da situação. Você não acha que não está acostumado com esse problema lá embaixo? Isso não foi um grande adversário? Foi o que a Michele falou, isso daí tem um peso muito grande. Num campeonato que cai em quatro equipes, olha, gente, não é fácil. Todo ano nós teremos uma grande equipe brigando por rebaixamento. Vocês podem esperar que isso vai acontecer. Porque a equipe menor, e eu já trabalhei em equipes menores também, nós nos preparamos de uma outra forma para o campeonato. Você acha muito cair 4? Não é fácil, não. O Vanderlei Luxemburgo disse recentemente que acha um absurdo. Vanderlei não é fácil. Eu não acho, mas estou perguntando para você. Para uma oxigenação do futebol é ótimo isso. Agora, não é fácil. Não é simples de se trabalhar, principalmente se nós não adequarmos o nosso calendário ao calendário europeu, primeiro ponto. Se nós não tivermos uma outra maneira de pensar e entender futebol, se a gestão dos clubes não mudarem, gente, a todo ano nós seremos uma grande equipe brigando por rebaixamento. Uma ou mais. O Batoré, por favor. Primeiro, falar que eu sou fã do seu trabalho. O trabalho que você fez no Santos foi maravilhoso. Eu acho o time de São Paulo hoje superior ao time do campeonato passado. Mas não vejo o São Paulo hoje como um time para estar na ponta de cima. Também não é um time para estar na ponta de baixo. É um time para estar no meio da tabela, né? E o que eu ia te perguntar é o seguinte: o Gilberto, o que aconteceu com o Gilberto? Não, o Gilberto teve um processo logo na minha chegada de uma possível saída. Você sabe muito bem que isso daí quebra muito da concentração do jogador. E eu cobrei do Gilberto e, coincidentemente, ainda hoje eu tive uma reunião com o Gilberto nesse sentido. Hoje, ele voltou a focar, ele voltou a estar concentrado nos objetivos da equipe, e eu acho que isso daí é muito importante. Hoje até coloquei para ele, eu estou em débito com ele por aquilo que ele vem realizando nesses últimos 20, 30 dias. Nos últimos 20 e 30 dias. Porque até então, o Gilberto ainda não sabia o que ele queria. Lógico que incomoda um jogador que estava acostumado a atuar, não estar atuando. Agora, ele está machucado atualmente? Não. Você sabe que na temporada, até o primeiro semestre, né, Flavinho? Ele era o artilheiro da temporada. Não, eu acho que ele continua sendo, inclusive. Continua sendo? Talvez sim. Mas você pensa em aproveitá-lo ainda? Mas agora. E até falei para ele, hoje eu estou em débito com você e não você conosco. Isso é bom para o jogador ouvir, né? É natural. Doutor, você tem um stand-up bem legal e você foi lá no São Paulo e deu Foi muito importante. Palestra. A ida do Batoré lá foi muito importante. Foi legal? Muito. Quebrou. Muito importante, e os próprios jogadores reconheceram. Por quê? Porque o deu uma todo mundo refrescada no ambiente. Rido bastante. Qual foi a piada que mais agradou? É que assim, eu comecei lá com o Tele Santana, na época do Miller. O Moraci Santana achou interessante ele fazer show na concentração, porque você atinge o psicológico do jogador. Por mais diversão que tenha numa concentração, é tenso. O cara às vezes não consegue dormir, preocupado com a partida do dia seguinte. Perfeito. E ele não dormindo bem, ele não vai render, né, o que deveria render. Mas a gente aborda diversos assuntos, né? Por exemplo, estava muito em moda aquela questão de liberação das drogas, né?
Eu falei, vamos supor que liberem as drogas, como alguns imbecis, senadores e alguns deputados imbecis queriam liberar as drogas. Então, se liberar as drogas... Ainda querem. Então, boca de fumo não é mais boca de fumo, é uma empresa. O traficante não é mais traficante, agora ele é um empresário. O gerente da boca de fumo não é mais gerente da boca, ele é o quê? Um diretor de negócios. O passador de fumo não é mais um passador, é o quê? É um representante comercial. Lógico. O moleque que fica, né, avisando que a polícia vem não é mais um corneteiro, é um office boy. Então, profissionaliza a boca de fumo. Se você trabalhar numa empresa normal, Flávio, e a empresa te mandar embora, você vai no sindicato e põe a empresa no pau. Agora você vai trabalhar na boca de fumo, o traficante te manda embora, não paga seus direitos. Quem vai ter coragem de colocar a boca no pau? Me fala. É verdade, é uma bela Olha, programa é ao vivo, consequentemente. O Flávio ficou vermelho. Esse programa é ao vivo, são 20, que hora? Olha aí, Michele. 22 horas e... É uma questão filosófica. Eu já estou tirando, é ao vivo. Você quer aproveitar a deixa, tem que aproveitar essa deixa. Eu só queria saber se todas as crianças já estão dormindo. Agora é tarde. Não teve rodada esse final de semana por causa da seleção, né? É isso? Mas a Ponte Preta perdeu sem ter rodada. É inacreditável. Ué, mas por que jogou? Pra perder, né? Ela não vai ficar sem perder. Vai. É inacreditável. Vamos ver como é que foi esse raio desse jogo aí. No Mineirão, o Cruzeiro venceu a Ponte Preta ontem de virada pelo placar de 2-1. A partida foi válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro e estava marcada para o próximo final de semana. Só que o jogo acabou antecipado para este sábado por conta da montagem do palco que vai receber o show do ex-Beatle Paul McCartney no Mineirão. Danilo Barcelos abriu a contagem para a Ponte, mas Thiago Neves e Manuel, ambos de cabeça, deram os 3 pontos à equipe da casa. Está explicado e por um motivo justo. Paul McCartney, tudo bem. A gente até antecipa o jogo, tá tudo certo. O nosso lance, Lux Collor, vem 3 gols de bola parada, né? Foi. Pênalti da Ponte. Muito bem batido. Mas a bola parada não aquela que a gente quer, não é uma cobrança de falta, escanteiozinho e tal. Bom, o nosso lance Lux Collor vem desse jogo. E é exatamente o gol do Thiago. O primeiro gol do Cruzeiro, gol de empate do jogo. Esse lance foi tão bom quanto pintar com Lux Collor. Eu bem que forcei passeio de pênalti, mas não colou. E muito bem batido o pênalti, né? Esse lance foi tão bom quanto pintar com Lux Collor, o gol do Cruzeiro, o gol do Thiago Neves, é o nosso lance Lux Collor de hoje. E tem as fotos, hein? O povo tá mandando foto. Então vamos ver as fotos? Podemos mostrar? Você me falou que você tem um amigão lá no Egito. Ai, tenho. Ele te mandou um vídeo aí? Não, é o seguinte, Flávio, eu viajei pro Egito, tenho mesmo o Abdala, né? O Abdala, ele mora lá no Egito. E é o seguinte, futebol, tem gente que diz que futebol é só um jogo. E futebol não é só um jogo. Principalmente para os egípcios que são apaixonados por futebol. E depois de 28 anos, sem se classificar para uma Copa do Mundo, vejam a emoção desse senhor que retrata bem o que é o povo egípcio em relação ao futebol. And the time is over. Only 50 seconds left. She's crying. 50 seconds left. 50 seconds. It's okay, Ash. Ten seconds. E o que aconteceu, né? Ele vai falando aí no vídeo. Faltavam 50 segundos para o jogo acabar e o Egito não estava classificado para a Copa do Mundo. E o Salah fez o gol, faltando esses 50 segundos, um gol de falta. Então, assim, aí os jogadores saíram correndo, foi uma loucura no campo e tudo. E esse senhor aí retrata um pouquinho dessa emoção. Sogrão. Do futebol. É.
Meu, que sogrão. Não, achei que Esse aí é o cara do camelo? Não era. Teve camelo e teve a loja de ouro lá do barquinho, do barco. É verdade, queria trocar você por outro. Vamos para as fotos então, Michele? Vamos sim, meu Deus do céu. Aqui, ó, Guilherme Camarda separou as fotos pra gente, o Otton também, muita gente participando aqui, muita gente mandando abraços pro Dorival Júnior, curtindo a mesa redonda de hoje. Tem o Thiago e os filhos, Mari e Davi, eles são de Ribeirão Pires, aqui de São Paulo. Vizinho lá de Mauá, opa. O Alessandro e o filho Carlos Eduardo de Itaquera, grande Itaquera, Zona Leste, beijão pra todo mundo. O Luiz Zerbinati, ele é da Praia Grande. Zerbinati. O Raul e o Álvaro, do Morumbi, também mandando fotos pra gente, olha que legal. Márcio Jordano, de Sorocaba, São Paulo. O Carlos Dias, da Freguesia do Ó, também aqui de São Paulo. E o Lucas e o Miguel, de Santo André, São Paulo. Vizinho meu também, do outro lado. Corintianos, olha que bonitinhos. É isso aí, tem muito mais fotos lá no site gazetesportiva.com, canal do torcedor. Pode conferir que tá lá, sua família. Legal. Me ligaram, porque viram anunciado, e você falou, acho, na sexta-feira que eu viria aqui, o Vampeta e o Luizão estão assistindo o programa lá, pediram pra gente mandar um abraço pra eles. Opa, eles devem estar tomando uns querosene ali. Não, é só água. Vai ter dia 12 tem o nosso evento lá na... Como que é o nome do evento? No Teatro Fernando Torres. Dois Santos, dois nem tanto. Falaram que os dois Santos não apareceram até agora. César Sampaio e Bruno Prado. Eu e o Vampeta estamos do outro lado. Ô Flávio, rapidinho, é só pra dizer que vários telespectadores estão mandando uma mensagem aqui, inclusive o Leonardo da Silva, que é lá de Sorocaba. O pessoal está perguntando pro Dorival o seguinte: Dorival, por que o Prato parou de fazer gols, na sua opinião? O esquema não ajudou ou os companheiros de ataque dele não estão cooperando? Não, o esquema não alterou em nada a função do Prato. Ele tem liberdade, ele sai da área, isso daí ele já fazia no Atlético. É um momento apenas, é um momento. Incomoda, é natural que incomode isso. E principalmente para um atacante que de repente não tem ali 2, 3 ou 4 oportunidades para que você possa fazer um gol, é natural que isso daí crie uma insatisfação momentânea. Mas a maneira como ele tem contribuído para a equipe também, de uma maneira ou outra, acaba compensando tudo isso. Uhum. E o Prato tem sido muito importante. Ele tem desenvolvido e executado uma função que está dando uma sustentação muito boa para a equipe. Daqui a pouco os gols vão acontecer, até pela insistência dele. Dá para jogar Gilberto e Prato no mesmo time? Dá para jogar sem problema nenhum. Até porque o Prato sai muito, sai até às vezes como um meia, e de repente tendo o Gilberto, que é um jogador mais enfiado, que aproveita muitas diagonais, que bate. Ele faz isso com naturalidade? Ele faz muito bem. Não tem nenhum o Prato, ele faz essa saída com naturalidade? Essa saída faz. Não, Flávio, os dois podem jogar, desde que tenha 2 meias que sustentem eles, né? Que abasteçam, né? Exatamente. Que abasteçam. Os dois não são jogadores de 1-2. Porque se você deixar 2 caras dentro da área, você perde 2 jogadores. Exatamente, porque nós não temos uma jogada de fundo definida, né? Principalmente pelo lado direito, já que o Militão é um volante, é um zagueiro, ele não é especificamente um lateral. Então você já não tem essa jogada de fundo para que você possa estar abastecendo seus atacantes. Então você tem que ter esse cuidado também. Joga os dois juntos, se eles soubessem fazer 1-2. Entre eles, a chamada 1-2, a tabela. Eles não sabem fazer isso, até porque eles não têm essa característica. Agora, dá para jogar os dois juntos, desde que tenha 2 meia que se aproxima dos dois. Para aproveitar o espaço que eles vão ter que deixar. E a bola tem que chegar com qualidade. Nós estamos trabalhando muito isso. Nós estamos trabalhando muito esses trabalhos de aproximação, de parede, né? De escora, o Prato saindo, as movimentações, as penetrações de outros jogadores. Quando a Michele falou de psicologia, o aspecto psicológico, você até levantou na cadeira e disse assim, isso é muito importante. Se isso é muito importante, o que está sendo feito para dar uma baixada de bola e equilibrar esse time? Primeiro, eu acho que a confiança ela vai sendo readquirida de uma maneira natural. A partir do momento que o atleta se sinta bem em campo, que ele transfira aquilo que ele está desenvolvendo em treinamentos para campo, ele começa a readquirir tudo isso. Tem sido feito um trabalho muito importante lá dentro. A doutora Anaí, que é muito competente, tem feito uma movimentação grande dentro do clube
E aí vai aquele lado, né, da própria comissão técnica, né? Cada um encosta, cada um motiva, cada um cobra de uma maneira, os próprios jogadores. Hoje eles já se conhecem um pouco mais. Eu acho que a tendência é de um crescimento natural. Até porque aquilo que eu falei, hoje nós começamos a ter alguns jogadores aí com mais de 3 meses de clube, isso já é muito importante. Eu hoje terminei um curso, primeira parte de um curso de formação em coaching. Eu já fiz uma vez, estava fazendo de novo, aliás, um mestre, o Sullivan França, um abraço para ele, que é um cara genial. Atrás de mim tinha um rapaz, ele falou assim, eu sou psicólogo da base do São Paulo. Estava também fazendo essa preparação. Acho que Gabriel é o nome dele, me perdoe que a gente falou muito rapidamente. Como é que você vê o psicólogo num clube de futebol, numa comissão técnica? Como é que você encara isso? Eu acho muito importante, Flávio. As pessoas às vezes não têm ideia, né? Do trabalho, da importância do trabalho de profissionais dessa área. Na base, principalmente, eu acho que nós recebemos, né, a todo momento, vários indivíduos que cada um vem com seus medos, seus anseios, seus receios, suas dificuldades, seus problemas. Qualquer ser humano, né? Lógico. Qualquer um de nós temos isso. Todo mundo tem seu fantasma. Exatamente. São os fantasmas. Né? E alguns falam até com a gente. E acho que isso daí é um complemento, né, daquilo que às vezes nós não encontramos em casa, né? Que é justamente a nossa formação. Eu já comentei aqui mesmo no seu programa, para mim, nós estamos com família e educação comprometidos há anos e anos. E eu acho que às vezes cabe muito aos clubes, né, em especial com os seus atletas, a preocupação de poderem dar uma sustentação nesse momento. Ô Flávio, só completando, o preconceito que tem hoje com a psicologia, Miller, Batoré, Vanderlei, Dorival e Michele, o preconceito que existe é o mesmo que existia quando a gente era moleque, 12 anos. Eu e o Flávio tem a mesma idade, né? Então ele vai lembrar bem disso. Você é a mesma idade que o Flávio? Tem a mesma idade dele. Você está acabado. Estamos acabados. Por exemplo, a gente tinha, naquela época, o preconceito era com câncer. O cara que tinha câncer, a doença câncer, e ninguém dava bola para nenhuma dica para cuidar do coração. Ninguém se incomodava com isso. Você não tinha, e tinha um certo preconceito até. Quando você não comia macarrão que a mãe punha na mesa, ela brigava com você, coma, estou pondo macarrão, essas coisas assim, não tinha preocupação com a alimentação. Então, o índice de pressão alta não era medido, poucos se cuidavam. E quem tinha câncer, nossa, o cara quase se matava. A vida estava encerrada, né? Então, você vê, olha como hoje está diferente, né? Hoje as pessoas têm câncer, não escondem, vão e se tratam. O Roger é um exemplo disso, né? O Roger do Botafogo. Prevenção. Uma prevenção danada. Hoje as pessoas comem melhor, né? Não tem tantos problemas de coração. Eu fiquei muito feliz do Dorival ter admitido que é legal, porque antes o técnico, em cima desse preconceito, o técnico, o psicólogo sou eu. E não é. Ele também precisa de respaldo, todo mundo precisa. Na verdade, Flávio, é que o treinador brasileiro, ele desenvolveu esse tipo de trabalho. Não adianta. Começou com ele, né? O São Paulo, de repente, pode ter. Agora, não são todos os clubes. A grande maioria dos nossos clubes do interior não possuem esse tipo de trabalho. Não tem como. E cada jogador teve uma criação, tem uma informação. Mas aí não é nem. É o equilíbrio do ser humano, né? Falar em equilíbrio, vamos chamar os desequilibrados do Mesa Quadrada? Vamos lá. Esses precisam de psiquiatra. Fala, coisas lindas! Está começando a Mesa Quadrada! Só coisa bonitinha nessa mesa redonda. Vanderlei Nogueira parece um bebezão. Coisa linda demais, Chico Lang. Também menino bonito, Chico Lang. Chico Lang tá grávido, né? É verdade, eu fiquei sabendo. Parabéns, Chico. Venha com muita saúde aí pra nós, hein? E Miller, como é que tá o Palhinha? Como é que tá o Palhinha? Ô, Vini, vamos ver o que de melhor aconteceu essa semana? Bora lá! Au! Tá começando Giro da Semana, o show. – 4 de outubro de 2017, Inglaterra. Na partida entre Scarborough Athletic e Stratford Town, um torcedor teve que entrar no lugar do assistente, pois o árbitro Josh se machucou e o bandeirinha ficou em seu lugar. Just Queenie, torcedor escolhido para a função, não quis saber de brincadeira e não anulou nenhum gol dos visitantes.
A partida terminou 4-1 para Stratford Town. Também dia 4 de outubro, Bélgica. O goleiro Kuzmans vai para o ataque tentar o gol de empate. Desesperadamente para sua equipe. Perde a bola, mas incrivelmente consegue ser garçom. E sua equipe empata a partida. Apesar do empate, o time Mechelen soma apenas 8 pontos. E é 13º lugar do campeonato belga. Interrompemos a nossa programação para anúncio de um dos nossos patrocinadores. Já fez sua sobrancelha hoje? Conheça o estúdio Estética Lineus Prado. Porque aqui, nós deixamos você linda demais. Voltamos com... Giro da Semana, o show. 5 de outubro de 2017, Argentina. A seleção de Messi tenta uma classificação complicada contra o Peru. Mas apenas empata. E isso, é claro, gera memes. É isso aí, galera. Lembrando você, hashtag mesa quadrada, né, Vini? Manda uma mensagem, como fez a Janaína Moura, o Bruno Dibal, também o Oséias do Palmeiras, tá ligado aqui no Mesa Quadrada, galera. Muito legal. Também mandar um abraço pro Carlos Alberto de Nóbrega, que tá sempre assistindo a gente. Um beijo no seu coração. E pro Guiba do Twitter, que também mandou um recadinho pra gente. Alô? Esse foi o Mesa Quadrada. Beijo, gente. Tchau, tchau. Essa música eu tava cantando ali na cidade grande, aí o soldado gostou tanto que levou pra cantar na cadeia. Florentino, o nome dela. Florentina de Jesus. Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz? Florentina de Jesus. Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz? Florentina de Jesus. Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz? Mas como canta o Celso não Celso, tem sangue nas veias. É Céu Lirica. Ele não tem sangue nas veias, não é possível. Céu Lirica. O negócio Céu dele Lirica. é o homem esporte, tire Celso Rica. É Celso Lirica. Michele, teremos uma festa maravilhosa no final do ano. Pois Nosso é, Troféu Flávio. Mesa Redonda, 14 edições, olha que beleza. 14 edições, 14 anos de Troféu Mesa Redonda, a maior premiação do futebol brasileiro. E para você votar, porque você que faz a grande seleção do Campeonato Brasileiro, é só entrar no site troféumesaredonda.com.br e escolher a sua seleção dos melhores jogadores do campeonato desse ano. Tá lá, o site está lindo e tem imagens e vídeos e uma retrospectiva de todas as edições. Dá para você acompanhar desde a primeira edição 2004 até a de 2016. E esse ano nós teremos, né, todos esses anos nós temos aí grandes parceiras e esse ano nós temos duas grandes empresas fazendo essa festa maravilhosa para vocês. A Lux Color e a querida Baltec estão com a gente na 14ª edição do Troféu Mesa Redonda. Pergunta curta e grossa. Dorival Júnior, o São Paulo escapa do rebaixamento ou não? Escapa, se Deus quiser. Pelo trabalho que está sendo desenvolvido. Eu confio muito. Michele Janela, os ganhadores de hoje? É isso, olha só, os dois ganhadores que vão levar um par de convites cada um para a peça Dois Santos, Dois Nem Tanto, dia 12 de outubro, no Teatro Fernando Torres, lá no Tatuapé, às 9 da noite, são o José Roberto Carneiro, que mora no Parque do Carmo, José Roberto Carneiro, e o Juvenal Cardoso, da Vila Buarque, aqui de São Paulo também. A nossa produção vai entrar em contato com vocês para combinar direitinho para vocês assistirem a peça, tá bom? Oi, você que não ganhou, vai lá, tá? Não é que a gente tá pedindo, a gente tá implorando. Então. Eu vou lá. Sabe como é que é isso, né, Já comprei. Já comprou? Você vai? Dorival precisa ir lá nos visitar. O Carilho foi lá e ganhou o jogo no dia seguinte. Dá sorte. Dá sorte. Vou lá amanhã. Quando me ligaram falando novela das 9 da Rede Globo, eu falei, meu amigo, pensava que era trote. Meu amigo, eu não tenho o mínimo desejo de trabalhar na Rede Globo. Aí deu um silêncio do outro lado. Eu falei, como é que é? Você não tem o mínimo desejo de trabalhar na Rede Globo? Eu falei, não tenho o mínimo desejo, eu tenho necessidade, meu filho. Corrigiu bem a tempo, né? Batoré, olha, muito legal te receber aqui. Obrigado, você é um cara obrigado. do bem, um cara legal. A gente já fez várias ações sociais juntos e você está sempre disposto a ajudar. Além de ser um cara de humor espetacular, brinca o tempo inteiro, deixa o ambiente bem bacana. Você é um cara muito legal. Tive muito prazer em te receber aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Não vamos brigar por causa de prazer, né? Muito obrigado. Assisto sempre Mesa Redonda.
Né? E estar com vocês aqui, que são... Isso aqui para mim é uma universidade, né? E você fez uma pergunta filosófica, que até agora ninguém tem resposta. Não, rapaz. Não, pelo amor de Deus, nunca Se trabalhasse a boca de fumeiro, ele ia colocar a boca no pau. Eu não falei isso, não. É bonito ser feio? É bonito ser feio? Que é bonito ser feio? Dorival Júnior, muito obrigado por atender o nosso convite. Você é um querido amigo. Boa sorte, a gente sorte sempre pelo seu trabalho. Muito obrigado, prazer. Dorival, manda um abraço pro mineiro lá da Zona Leste, que ele pediu pra te mandar um abraço. Me assustei agora, Zona Leste. Zona Leste. Aí, mineiro. Legal, beijão aí, fica com Deus. Um abraço, Vanderlei, um abraço, Chico, um abraço grande, Miller. Michele Divina. Obrigada, Michele Flávio. Janela. Até Amanhã você está no Gazeta Esportivo? Amanhã é Gazeta Esportiva e dia 12 eu vou na sua peça, hein? Vou arranjar uma babá e vou na sua peça. Vá você também, tá? Um abraço, obrigado, até amanhã, 6 da tarde no Gazeta Esportiva. Tchau. Tchau.